Bem, antes desse vídeo começar, eu só vou dar dois avisinhos rápidos aqui no começo. O primeiro é que esse é um vídeo clássico de formato de iceberg, pra quem sabe, sabe. Pra quem não sabe como funciona um iceberg, eu vou pegar certos tópicos, certos animes, certas cenas, certas dublagens, eu vou organizar em camadas, desde o mais conhecido, mais popular, o caso mais clássico, até o caso mais desconhecido, pesado, estranho, bizarro, que a internet tem pra oferecer. E segundo, que esse iceberg não é meu, é um iceberg gringo, os créditos vão estar na tela e na descrição para quem quiser. E para quem tiver com curiosidade de que categoria eu vou estar falando, vai estar aparecendo nesse cantinho na tela para vocês a categoria e como está o estado atual dessa mídia. No caso, o primeiro tópico, que é Doraemon, por exemplo, vai ser Show Series, né, que eu não traduzi por ficar mais simples de demonstrar, porque é mais abrangente, e ele está parcialmente perdido. E vão ter outros temas, vão ter filmes, vão ter light novels, e eles vão estar perdidos, parcialmente perdidos, a existência não vai estar confirmada, enfim, vai estar aparecendo na tela, mas é só um avisinho rápido. Enfim, vamos lá. Camada 1. Doraemon. Bem, muita gente conhece o Doraemon de 1979 ou até o reboot de 2005, mas o que pouca gente sabe é que a primeira adaptação do anime foi em 1973. Essa versão foi produzida pela Nippon Telemove Productions e teve 26 episódios, com 2 segmentos cada um. Só que o estúdio faliu logo depois e quase todos os episódios se perderam. Hoje, a maioria desse Doraemon é considerada Lost Media. Só restam alguns fragmentos, um episódio recuperado e uma fita VHS, trilhas de áudio gravadas por fãs e imagens promocionais. É como se essa versão de Doraemon nunca tivesse existido. JoJo Bizarre Adventures Phantom Blood. Em 2007, foi lançado um filme de 91 minutos adaptando um Phantom Blood, a primeira parte de JoJo Bizarre Adventures. Ele passou nos cinemas japoneses e depois sumiu completamente. E nunca teve uma versão em DVD, Blu-ray ou streaming, ou qualquer outro lançamento oficial. Tudo que restou foram trailers, um teaser promocional que vinha com um jogo de PS2 e 16 minutos sem diálogos postados no YouTube por um aluno de design de som. O diretor Junichi Hayama até se recusou a falar sobre o motivo do desaparecimento, dizendo que era melhor não responder. Até hoje, o filme perdido de JoJo é um dos maiores mistérios entre os fãs. Chika Gentou Gentika Choujo Tsubaki. Em 1992, Hiroshi Harada lançou Choujo Tsubaki, também conhecido como Midori, um filme de anime feito praticamente sozinho, sem patrocínio, estúdio, só ele, sua dedicação e mais de 5.000 folhas de animação. E o motivo? Ninguém queria se envolver com a obra por causa do conteúdo extremamente gráfico, com temas pesados como abuso, violência, crueldade, e a estreia aconteceu dentro de uma tenda de circo num santuário shintoísta, e por anos o filme circulou de forma limitada. Versões censuradas confundiram os fãs sobre o que era o original, e só em 2013 um negativo sem cortes foi redescoberto, mas até hoje a versão completa não foi oficialmente relançada. E seu futuro fora do Japão segue um mistério. Pokémon Battle Aboard The STN. Antes mesmo do anime de Pokémon estrear oficialmente nos Estados Unidos, a equipe de marketing decidiu começar com um impacto. No dia 7 de setembro de 1998, um dia antes da estreia oficial, foi ao episódio 15 da série, A Batalha no Navio de St. Anne, como uma prévia especial. Só que a versão era diferente, começava com a narração explicando o que era o episódio especial e terminava com um gancho dramático, perguntando se os heróis sobreviveriam ao naufrágio. No dia seguinte, aí sim a série começou do episódio 1. Essa versão especial nunca mais foi exibida e ficou perdida por quase 20 anos, até 2016, quando um usuário chamado... isso aí que vai estar aparecendo na tela, encontrou uma gravação antiga e subiu ele na internet. Até então, ninguém achava que alguém teria gravado esse momento. Afinal, era o primeiro contato dos Estados Unidos com Pokémon. Ninguém sabia o que ia dar. Saki Sanobashi, Go for a Punch. Saki Sanobashi é talvez um dos animes perdidos mais famosos que provavelmente nunca existiu. Tudo começou em 2015, quando um usuário do X, no 4chan,
falou sobre um anime extremamente violento chamado Go for a Punch. A história? Bem, um grupo de garotas nuas presas em um banheiro sem portas, elas começam debatendo filosoficamente, mas com o tempo tudo vira um caos. Gritos e desespero, até que todos acabam tirando a própria vida de formas basicamente brutais. Outro usuário sugeriu que o verdadeiro nome seria Saki Sanobashi, e desde então a internet inteira saiu em busca desse suposto anime perdido. Vários afirmaram ter visto algo parecido, mas nunca conseguiram provas. Em 2020, um cara no Reddit disse que era tudo uma trollagem e que ele inventou no 4chan. Mas aí veio outra pessoa com uma suposta página de anime em 1986 com a mesma descrição, que também parece ser fake. Hoje, a maioria acredita que Saki Sanobashi nunca existiu, mas vai que um dia ele aparece do nada. Afinal, a internet é cheia de umas surpresinhas. Super Mario Bros. Peach Time, Kyusutsu Daikakusen. Bem, você sabia que Mario teve um filme de anime lançado em 1986? E só no Japão? Pois é, esse filme é tão raro que virou uma relíquia para os fãs da Nintendo e para os fãs de anime. E o nome é Mario Bros. A Grande Missão para Resgatar a Princesa Peach. Ele foi lançado no cinema japonês no mesmo ano que Super Mario Bros., o Lost Levels, aqui no ocidente. A história é bem diferente do que a gente conhece. O Mario e o Luigi vão parar num reino de cogumelo, e depois a Peach sai do Famicom, quebrando a quarta parede mesmo, e o Bowser também escapa do jogo. Enfim, o filme tem personagens exclusivos, como o Príncipe Haru, que seria o noivo da Peach. Sim, ela tinha um pretendente antes do Mario. Nesse filme, e por ele nunca ter sido relançado oficialmente e só ter saído em VHS e Betamax, o filme virou um tesouro perdido. Hoje em dia, dá até pra achar ele online, mas com uma qualidade horrível. E o final é bizarro. O Bowser perde e depois ele e os vilões viram empregados no mercadinho do Mario e do Luigi. É sério, não tô brincando. Camada 2. The Adventures of Albert and Sydney. E se eu te dissesse que Doraemon teve uma dublagem em inglês feita no Canadá, mas que só passou em Barbados? Sim, o anime teve uma versão chamada The Adventures of Albert and Sydney, produzida pela Cinar, uma empresa canadense, e exibida só na TV8 de Barbados nos anos 80. Doraemon virou Albert, e Nobita virou Sydney. E o mais doido, os sinais ainda estavam em japonês. Era basicamente o mesmo anime, só com nomes trocados e vozes em inglês. A Cinar fez 150 episódios de 10 minutos e planejava vender para canais como a PBS dos Estados Unidos, mas desistiram antes de exibir. Por muitos anos, ninguém tinha nenhuma prova que esse existiu. Só em 2020 surgiram trechos reais graças a um dos compositores que guardava o VHS com tema e cenas da dublagem. Hoje dá pra ver um pedacinho online, mas o anime completo ainda tá perdido. É um dos casos mais bizarros de mídia perdida, né, o Lost Media, ligados a um anime super famoso. Shikara to Onna no Yonotaka. Você sabia que o primeiro anime com dublagem da história é de 1933? E ninguém nunca mais viu ele? O nome é o que eu acabei de falar, que significa O Mundo do Poder e das Mulheres. Ele foi feito por Kenzo Masaoka e foi o primeiro anime japonês a ter vozes gravadas. O filme conta a história de um pai de 4 filhos casado com uma mulher gigante. Ela trai ele com a secretária e confessa a traição dormindo. E o roteiro é bizarro até pra época. A produção foi feita pela Shoshiko, usando atores famosos em vez de dubladores, porque a dublagem nem existia ainda. Mesmo assim, o filme foi um sucesso no lançamento. E o problema? Hoje em dia nenhuma cópia conhecida desse anime existe. Zero, nada, nenhum trecho, nenhuma imagem, nenhum áudio. Tudo que a gente sabe são os registros da época. Ou seja, o primeiro anime com voz da história simplesmente sumiu. Distrust. Bem, antes de Danganronpa existir, o jogo se chamava Distrust. Era basicamente a versão original de Trigger Happy Havoc, só que muito mais sombria e sangrenta. A ideia era a mesma, 15 estudantes presos forçados a matar uns aos outros, só que com muito mais gore e sem nenhuma ceninha de humor. Em Distrust,
O cenário era um armazém fechado, com um limite de 7 dias para sobreviver. Tinha até um sistema chamado Trust/Distrust, onde, dependendo das suas escolhas, os personagens passavam a confiar ou desconfiar de você, o que mudava quem vivia, quem morria e até mesmo o final do jogo. Só que o criador Kazutaka Kodaka achou que tudo estava pesado demais. A violência estava engolindo a história, então ele jogou quase tudo fora e recriou o jogo como Danganronpa, com visual mais colorido, sangue rosa e uma vibe de comédia macabra. Mesmo com as mudanças, algumas coisas de Distrust sobreviveram. Personagens, nomes, visuais foram reaproveitados. Por exemplo, o Leon era chamado de Kazu Matsuzaki e o Junko era só Gal. Hoje em dia, Distrust é conhecido como um jogo perdido. Só tem umas imagens, vídeos e testes de artes vazadas, mas ele ainda vive como a versão sombria e discreta de Danganronpa, Dragon Ball e Dragon Ball Z. Você sabia que a Toei simplesmente jogou fora os áudios originais de Dragon Ball e Dragon Ball Z? Então, durante os anos 80 e 90, era comum os estúdios apagarem os masters de áudio após a exibição dos episódios. A Toei seguia essa prática achando que guardar fitas era basicamente inútil. Eles achavam que vender anime em casa era uma ideia ruim, então para economizar espaço eles simplesmente apagaram tudo. O problema, anos depois, quando o Dragon Ball explodiu no mundo todo, eles quiseram lançar em DVD e os áudios já tinham sido destruídos. Só sobrou o som óptico dos rolos de filme, com a qualidade bem pior, cheia de ruído e chiado. Mas aí vem a salvação. Os fãs japoneses que gravaram os episódios direto da TV entre os anos 80 e 90. Essas gravações, feitas na região de Kanto, tinham uma qualidade absurda, quase igual ao dos episódios originais. E por muito tempo só existiam trechos soltos desse áudio. Até que, em 2017, um usuário chamado Sara Shikorita fez história. Ele lançou um torrent com todos os 291 episódios de Dragon Ball Z, com áudio de transmissão original. O Dragon Ball clássico ainda não teve 100% do áudio recuperado, mas vários episódios já foram resgatados, inclusive os episódios de 1 ao 7. Hoje, esse projeto de restauração é uma das maiores provas de que como os fãs podem salvar a história que as próprias empresas descartam. First of the North Star. Você sabia que o filme Hokuto no Ken de 1986, conhecido no ocidente como First of the North Star, tem uma versão original que nunca foi vista? Lançado como complemento à série de TV que adaptava o mangá, o filme chocou os fãs por trazer a violência gráfica da obra original, algo que a versão de TV suavizou com a censura pesada, tipo sangue, recolorindo e silhuetas. Só que essa violência também virou problema. Depois de muitas reclamações, o governo japonês forçou a Toei Animation a editar o filme, mesmo depois do lançamento nos cinemas. Algumas mortes foram borradas, outras cortadas com efeitos ou cenas neutras. Até o final foi alterado em versões futuras, tipo na VHS japonesa. E o mais doido é que a versão sem censura pode nunca mais ter sido vista. Não se sabe se ela foi destruída ou só tá perdida. E tem gente que jura que viu a versão já censurada nos cinemas de 1986. Mas, em 2015, um cinema dos Estados Unidos anunciou que exibiria uma cópia sem cortes, o que reacendeu os rumores. Curiosamente, algumas cenas sem censura sobreviveram em trailers antigos em uma fita VHS italiana chamada de Ken Guerrero. Olha que bonita. Essas versões mostravam mortes completas que foram borradas ou cortadas na versão oficial, tipo cabeça explodindo e técnicas insanas com muito sangue. Até hoje, a versão definitiva do filme continua perdida, e o mistério só aumenta, com fãs tentando juntar pedaços de VHS, trailers e rumores para tentar entender o que realmente rolou. Ghost Stories, A Beautiful, Koshisaki Onna. Você sabia que Ghost Stories teve um episódio proibido que nunca foi ao ar? O nome do episódio era I Am Beautiful, Koshisaki Onna, baseado na lenda urbana japonesa da mulher da boca rasgada, aquela que pergunta se eu sou bonita antes de atacar você. Aquela que apareceu em Jujutsu Kaisen. O episódio ia pro ar em 2000, mas foi cancelada de última hora pela Field TV, depois que os pais reclamaram que a personagem podia ser parecida demais com alguém da fenda palatina, e isso poderia ser ofensivo. O episódio nem entrou nos DVDs, e nem a dublagem caótica em inglês que virou meme. Só existe um teaser de 15 segundos e o resto sumiu do mapa. Mas em 2020, um usuário do Pixiv achou e postou a parte do roteiro original e as artes conceituais de Koshisaki Onna, que batem com os documentos oficiais da série. Até hoje ninguém sabe se a Field TV ainda tem esse episódio guardado ou se ele foi apagado para sempre. É realmente um verdadeiro mistério dos animes perdidos. Gothic Maid, Hana no Utami. Você sabia que existe um filme de anime que literalmente não pôde ser assistido fora dos cinemas?
O nome dele é Gothic Maid Hana no Utami, dirigido por Mamoru Nagano, o mesmo criador de The Five Star Stories. Ele foi lançado lá em 2002 e feito em 4K com Dolby Atmos, e até hoje Nagano recusa a lançar em Blu-ray ou streaming. Por quê? Porque, segundo ele, o filme só pode ser vivido de verdade na tela grande, com som de cinema. Ele diz que jamais vai autorizar um lançamento doméstico. E sim, o filme ainda é exibido. Ele volta para os cinemas de tempos em tempos, mas só no Japão e só em algumas cidades pela Torre. E para piorar, nunca teve uma versão internacional. Então, se você quiser assistir, só indo para o Japão e com sorte de ter uma sessão rolando. É praticamente um anime perdido, mas ao mesmo tempo não tá perdido, só tá preso nos cinemas. Hannah Montana. Você sabia que Hannah Montana quase virou um anime? Em 2009, a Toei Animation, o estúdio famoso por Dragon Ball e One Piece, começou a trabalhar na adaptação em anime da série da Disney. Segundo o animador da Toei Filipinas, chamado Wasted Wisher, o projeto já estava em produção e o primeiro episódio já estava animado. Até chegaram a fazer as artes conceituais e vídeos musicais, mas nada disso foi anunciado oficialmente pela Toei ou pela Disney, e o projeto acabou sendo cancelado e nunca lançado. Além disso, o animador foi demitido depois que vazou informações de outros projetos da Toei. Então, o anime de Hannah Montana ficou só na promessa, um projeto secreto que nunca viu a luz do dia. La Blue Girl. La Blue Girl é uma série cult de hentai em formato de OVA, baseada em um mangá seinen lançado entre 1992 e 1994 no Japão. Ela é conhecida por misturar humor, paródia, no meio clássico do gênero Tentacle Hentai, ou Hentai de Tentáculos, pra quem sabe disso aí. Quando a série foi licenciada nos Estados Unidos pela Anime 18, conseguiu algo raro na época, uma versão totalmente uncensored, ou seja, sem censura, com genitais visíveis nas cenas sexuais, coisa proibida na mídia japonesa, que sempre censura essa parte. Porém, numa reedição futura, surgiram polêmicas em torno dos personagens Ninin, um anão com aparência infantil que aparece nas cenas sexuais. Como a Lolicon é uma área legal cinzenta nos Estados Unidos, a empresa optou por remover todas as cenas explícitas dele das futuras versões de VHS e DVDs, para evitar problemas legais. No Japão e outras versões internacionais, as cenas com o Ninin continuam, mas com censura genital. Então, a versão realmente completa e sem censura só existe na VHS original americana, que hoje é muito rara. A série virou só cult mesmo, e depois que a internet popularizou, o conteúdo fez ela ganhar reconhecimento entre os fãs desse tipo de coisa. Magical Girl, Hyon-chan. Magical Girl Hyon-chan é uma franquia de garotas mágicas criada na metade dos anos 2000, numa parceria entre o Japão e a China pela Scion Wave, ligada a Sanrio. A história gira em torno de 3 garotas que ganham poderes mágicos inspirados em personagens da Sanrio, como a Hello Kitty. Poucas informações existem sobre a série, que ganhou um prêmio em 2009, mas provavelmente nunca teve um anime completo lançado. Em 2021 foram encontrados pequenos clipes de animação no Nico Nico, confirmados com amostras e não episódios completos. O mangá existe em versão japonesa e chinesa, com alguns capítulos e imagens disponíveis online, mas é bem raro. Não há lançamentos oficiais do anime em mídia física ou digital, apenas alguns materiais estão acessíveis. Monterey Coco. Monterey Coco, ou Coco, acho que é Coco na verdade, é um anime baseado no mangá de 1971, criado por Waki Yamato, produzido pela Nippon TV Video e exibido em 1992. Passou aos domingos entre as 7h30 às 8 horas de agosto a novembro, mas foi cancelado por problemas financeiros e a saída do produtor. Nenhum episódio foi oficialmente disponibilizado, e só se conhecia a abertura da série. Em 1922, a música de encerramento foi encontrada. Em 2024, foram vazados clipes em VHS supostamente do episódio 1, 3, 5 e 13, sendo o primeiro material visual, além da abertura, visto em mais de 30 anos. Instant History, Otoge Manga Calendar. Instant History, ou Otoge Manga Calendar, foi o primeiro anime transmitido na TV japonesa, estreado em 1961. 2 anos antes de Astro Boy. Produzido pela Otoge Production, a série ensinava eventos históricos ocorridos no dia da exibição, usando fotos e vídeos do jornal Mainichi Shimbun. O anime teve 2 temporadas, totalizando 624 episódios entre 1961 e 1964, exibidos na Field TV, depois na TBS. Nenhum episódio foi lançado em mídia física, acredita que muitos materiais originais foram perdidos ou reutilizados. Atualmente,
só existem poucos trechos sobreviventes. Um clipe exibido pela Animax em 2008, reupado no Nico Nico, um trecho exibido em 2009 na TV Asahi, que não está disponível online, e outro clipe postado no Twitter em 2020 como parte de um mini documentário. Demashita, Powerful Girl Z. Damashita, Powerful Girl Z é uma versão de anime das meninas superpoderosas, exibida no Japão entre 2006 e 2007, produzida pela Toei Animation. A série reformulou o clássico trio num estilo Magical Girl. Um ano antes da estreia, a Toei exibiu um Pinch Pilot, ou seja, um episódio piloto, no Tokyo Animes Festival. Esse episódio tinha várias diferenças, os trajes eram boleiros brancos com detalhes coloridos, as transformações ocorriam com armas, havia mais ação e destruição, e o professor Utorinium era substituído por um garoto com óculos que criava o Chemical Z. Trechos desse piloto vazaram na internet após o evento, mas o episódio completo nunca foi lançado oficialmente, nem mesmo em DVDs, e até hoje apenas gravações de baixa qualidade circulam online. Sazae-san. Sazae-san é o anime mais longo da história, no ar desde 1969 até hoje. Com mais de 2.000 episódios e 7.000 segmentos, a série é uma comédia de cotidiano sobre a dona de casa, Sazae, e sua família, representando um lar japonês tradicional. Apesar do seu sucesso e longevidade, a maior parte da série está inacessível. Isso se deve ao pedido da autora, Machiko Hasegawa, para que os episódios nunca fossem lançados em vídeo, algo que ainda é respeitado ainda mesmo depois de sua morte, sem reprises e com forte atuação contra uploads online. O conteúdo completo continua perdido, especialmente os episódios antigos, que possivelmente nem foram preservados. Em 2020, uma pequena exceção ocorreu no lançamento de um DVD comemorativo, contendo aberturas e encerramentos, marcando a única mídia oficial dessa série até hoje. Os episódios dos anos de 2010 até circulam em sites como o YouTube, mas sem organização e sem garantia de que vão continuar no ar. E, curiosamente, diversas adaptações de live action foram feitas entre 1948 e 2011, mas nunca foi relançada oficialmente. E uma das poucas exceções é o DVD Pirata da Malásia com um especial de 2011. Sazae-san segue no ar, mas seu legado segue preso ao tempo e à televisão. TATU Paragate. TATU Paragate foi um projeto de filme de anime cancelado, que adaptaria a dupla pop russa TATU como protagonistas de um enredo cyberpunk. O longa estaria previsto para 2004 e contaria com a direção criativa de Ivan Shapolov, um empresário da banda. O longa estava previsto para 2004 e contaria com a direção de Ivan Shlapov e a animação pelo estúdio iMovie, conhecida por trabalhos terceirizados como Death Note e Inuyasha. As únicas evidências do projeto são 2 imagens promocionais em estilo anime e um trecho publicado pela revista New Type em janeiro de 2004, que prometia o lançamento para novembro do mesmo ano. O filme teria envolvimento até de Shinichiro Watanabe na abertura, o diretor de Cowboy Bebop. No entanto, o projeto nunca avançou além do planejado. E o motivo do cancelamento? Bem, em 2004, o TATU rompeu com Shalapov, alegando que ele explorava sua imagem com fetichização lésbica forçada. Pouco depois, o site oficial foi abandonado e o projeto morreu silenciosamente, sem trailer, sem animações reveladas e com pouquíssimas imagens. Tudo indica que TATU Paragate nunca saiu do papel. Um dos projetos mais bizarros e misteriosos da história do anime. Yuki-san. Yuki-san é o curta-metragem pregido de Hayao Miyazaki e marca sua estreia como diretor, antes mesmo da fundação do estúdio Ghibli. Produzido em 1972 pela TMS Entertainment, o curta de 5 minutos era um piloto para uma série baseada no mangá de Tetsuya Shiba, o mesmo de Ashita no Joy. Porém, a série nunca foi aprovada e o filme desapareceu. Por quase 30 anos, ninguém sabia da existência desse projeto. Só em 2001, trechos do curta, 2 dos 5 minutos, foram exibidos no documentário japonês sobre a produção da Viagem de Chihiro. O curta completo só seria exibido pela primeira vez em 2013, 41 anos após a sua criação, antes das sessões de O Canto da Princesa Kaguya, em cinemas selecionados do Japão. Em 2014, foi lançado oficialmente em Blu-ray DVD, com parte do box Collected Works of Hanako Miyazaki, com legendas em inglês, e em 2023 o curta finalmente foi lançado mundialmente em streaming pela plataforma Mubi. De obra esquecida, a relíquia disponível, Yuki-san é um pedaço da história do anime que quase se perdeu no tempo. Akihabara @deep
Akihabara Roubadip quase virou uma série animada na Nickelodeon. Baseado no romance de Ira Ishida, de 2004, Akihabara Roubadip conta a história de um grupo de otakus tentando resolver problemas sociais em seu bairro eletrônico. O sucesso da obra gerou mangá, drama japonês e filme live action. Mas o que quase ninguém sabe é que em 2006 a Nickelodeon, junto com a Polygon Pictures, anunciou que adaptaria a história em uma série animada em CGI. A produção foi descrita como uma comédia dramática cyberpunk, colorida e acelerada, com foco no público pré-adolescente. Uma mudança radical em relação ao conteúdo original voltado para os adultos. Esse redirecionamento criativo acabou sendo um dos grandes obstáculos. Segundo o roteirista Herbert Chang, até mesmo ideias mais leves foram consideradas muito maduras. Apesar da promessa do lançamento para 2009, o projeto foi cancelado em silêncio, e até hoje ninguém sabe o quão perto de ser finalizada essa série realmente chegou. O designer Ipei Yobu, que trabalhou no projeto, revelou o concept arts inéditas em 2015 e ironizou que talvez a NHK banque isso um dia. Projeto ousado da Nick que foi engolido pelo limbo de ideias esquecidas. Anime Tenchou vs Touhou Project. Em 2010, a Ufotable, a mesma de Fate, que todo mundo conhece, anunciou um crossover especial entre a Touhou Project e a Anime Tenchou, mascote da maior rede de lojas de anime do Japão, a Animate. O projeto foi feito para comemorar os 10 anos do mascote. Foi uma bomba na comunidade otaku. Afinal, Touhou é uma série indie famosa por ser criada inteiramente por uma só pessoa, Zam, e ele proibiu grandes corporações de fazerem obras derivadas sem sua permissão. Zam reagiu logo, disse que não teve envolvimento e que o anime só seria um OVA. Após isso, ele mudou os termos de uso da franquia, proibindo oficialmente qualquer uso corporativo, o que só foi revertido anos depois quando ele passou a publicar jogos na Steam e permitir fangames nos consoles. Mesmo assim, o OVA foi exibido privadamente no Ufotable Café em novembro de 2010. Relatos diziam que havia uma segurança pesada, o uso de câmeras era estreitamente proibido. Em 2011, a Animate anunciou que venderia o DVD por 1.500 ienes, mas ninguém nunca viu uma cópia. Até hoje não se sabe se ele realmente chegou a ser vendido ao público realmente. Em 2015, a Ufotable prometeu relançar o DVD e até agendou sessões no cinema, mas depois, basicamente um silêncio. Nenhum vídeo completo jamais vazou. Em 2020, o usuário Final Coisas Japonesas postou no Bilibili o storyboard completo da animação, com capturas de tela da OVA original. Um anime que existe, mas ninguém nunca viu. Um dos maiores mistérios da história dos crossovers de anime. Annie no Neki, Anne Frank Monogatari. O anime perdido sobre o diário de Anne Frank. Em 1979, o Japão lançou o primeiro anime de história baseado no diário de Anne Frank. O filme foi dirigido por Ed Okabe e coproduzido pela Nippon Animation e a TV Asahi. A obra foi feita para homenagear o que seria o aniversário de 50 anos da Anne Frank. O anime não só adaptava partes do diário, como também incluía entrevistas com Otto Frank, o pai de Anne, imagens reais dos campos de concentração nazistas e paisagens dos Países Baixos. Ele usava 4 histórias escritas por Anne como interlúdios da narrativa principal, criando uma fusão entre a animação da menina e a dura realidade. Muitos consideram esse filme como um ponto de partida para um subgênero de animes de guerra com foco infantil. Depois incluiria obras como Jin Pés Descalços e O Túmulo dos Vagalumes. Mas o que torna esse anime tão misterioso é o seguinte: ele foi exibido na TV uma única vez e desde então nunca mais foi reprisado, lançado em VHS ou em DVD, e nem reapareceu em streaming. Nenhum trecho de animação sobreviveu, apenas algumas fotos promocionais existem. E como se já não bastasse a confusão, existe um anime com o mesmo nome, lançado em 1995. Que às vezes é confundida com o de 1979, mas esse primeiro continua sendo um dos animes mais importantes e mais perdidos da história da televisão japonesa. Big X. Big X é um anime de 1964, baseado em um mangá de Osamu Tezuka, o pai do mangá, que conta a história de um garoto com acesso a uma droga secreta nazista capaz de transformá-lo em um gigante super poderoso. A série teve 59 episódios e foi o primeiro anime já produzido pelo estúdio TMS, Tokyo Movie Shinshu, que mais tarde faria sucessos como Lupin 3 e Detetive Conan. E o mais curioso, bem, mais da metade do anime simplesmente desapareceu.
Atualmente, só existem os episódios 1, 11 e do 40 ao 59. O episódio 1 foi descoberto por um colecionador americano chamado Jack Beck, que tentou exibir a cópia, mas foi impedido por um executivo da TMS, que disse que o anime estava oficialmente perdido e pediu o material de volta. O episódio 11 apareceu em 2014 e foi exibido pela Animax como parte das comemorações de 50 anos do estúdio. Já o episódio 14, por muito tempo confundido com 12, surgiu em 2016, legendado por fãs. Mas o material original usado nessa versão ainda é um mistério. Alguns relatos ainda dizem que os episódios 5 e 30 foram ao ar aos anos 90 pela NHK, mas nenhum rastro deles foi encontrado até hoje. A única esperança é que alguma gravação caseira esteja esquecida em algum instante japonesa. College Terra History. O game de namoro que sumiu da internet por 20 anos. College Terra History é um dating sim japonês, lançado exclusivamente para PC em 1998. Ele é a continuação direta de High School Terra History, lançado antes para o Sega Saturn em PC. Você volta a jogar com Keisuke, agora na faculdade, e sim, as 6 garotas do primeiro jogo voltam, mas agora você pode tentar conquistar Hiromi, uma popstar que estuda na mesma universidade. Mas aí vem o mistério. Esse jogo praticamente sumiu. Cópias físicas são extremamente raras. Uma capa estranha apareceu online, mas muita gente achou que era fake. Só existem algumas músicas, uma review perdida, um vídeo de gameplay de 1 hora no YouTube, e a esperança parecia morta. Até que em 2018, um usuário coreano chamado Doji postou o jogo completo no History. Finalmente, College Terra History voltou à vida depois de 20 anos no limbo digital. Crayon Shinchan. O episódio que foi banido por mais de 25 anos. Crayon Shinchan tem mais de 1.250 episódios, mas tem um que ficou totalmente desaparecido por décadas, o episódio 93, só exibido uma vez em 1994, no Japão. Ele nunca foi lançado em DVD, nem streaming, nem dublado em nenhum idioma. Nem dublador espanhol, que traduziu quase tudo da série, ousou tocar nele. E o site oficial da TV Asahi, bem, finge que o episódio nem existe. Bem, e o que tinha nesse episódio? O último segmento era só uma promo do filme de 1994, então dá até pra entender porque ficou ultrapassado. Mas os 2 primeiros segmentos sumiram juntos, e aí começa o mistério. Muita gente acredita que foram censurados por conteúdo violento ou polêmico, e só em 2019 o trecho apareceu no Twitter graças a um fã japonês. E em 2024, um fã chamado Steve Sears postou o episódio completo com legenda em inglês. Depois de 25 anos banido, o episódio 93 finalmente voltou dos mortos. Cyborg Kuro-chan, o anime que foi cancelado no meio da história e perdeu 12 episódios. Cyborg Kuro-chan era um anime de ação e comédia sobre um gatinho de estimação transformado em máquina de guerra. O plano era para ter 78 episódios, mas tudo acabou do nada no episódio 66, em janeiro de 2001. A razão? As 2 empresas que produziam o anime, a Public Basic e o Studio Bog, faliram de uma hora para outra. A produção parou literalmente 2 dias antes deles integrarem o episódio 66. 12 episódios foram cancelados, mesmo com roteiros prontos, storyboard desenhado e até revistas promovendo eles. Revistas da época falaram sobre um episódio com um pé grande de 2 metros que soltava lasers pelos olhos, outro com um rival milionário do Kotaro e até a irmã dele fazendo cosplay com uma missão estilo RPG. Mas nenhum desses episódios chegou a ir ao ar. Alguns scripts e artes conceituais ainda existem, mas as gravações nunca foram feitas. E o pior, até hoje ninguém nunca viu esses episódios completos. Doraemon, Adventures in Candyland. Em 2005, Doraemon lançou no Japão um episódio chamado The Mystery of the Good Land, onde Nobita e seus amigos são levados a um mundo feito de doces, que deveria ser um parque temático, mas foi roubado por um garoto com cáries que não podia comer nada. Nos Estados Unidos, o episódio ia se chamar Adventures in Candyland, com 30 minutos de duração, diferente do padrão da série que normalmente tinha os episódios de 15. Ele estava programado para ir ao ar em 28 de agosto de 2015, mas foi substituído de última hora e nunca mais foi exibido ou lançado. Alguns dizem que a Disney cancelou o episódio por medo de incentivar o consumo de doces. O dublador Kanstang afirmou em uma live que ninguém nunca chegou a gravar nada, e que o episódio foi provavelmente vetado antes da dublagem. E hoje, essa versão americana é considerada perdida. Doraemon 79. O episódio perdido de Puss. No começo dos anos 2000, a empresa americana Fuzz Entertainment, hoje Unbound Creative, produziu
um piloto inglês da série Doraemon de 1979. A dublagem foi autorizada pela TV Asahi, mas nunca foi comprada por nenhuma emissora. O episódio foi competido por anos, com poucas referências, e uma delas é no perfil do produtor. Mas, em 2017, o usuário do Reddit postou uma fita VHS rotulada como Doraemon, The Finished Item, revelando um piloto diferente, dublado no Reino Unido. Esse piloto foi feito nos anos 90, a pedido da MTV UK, e não tem ligação direta com a versão da Plus, feita nos Estados Unidos anos depois, e o clipe completo só foi divulgado em 2022. Hoje, ambas as versões são consideradas realidades, apenas uma delas veio a público, Dragon Ball e Dragon Ball Z. Nos anos 90, Dragon Ball e Dragon Ball Z foram dublados em inglês exclusivamente para as Filipinas pela Creative Productions Corporation. A dublagem cobriu 49 dos primeiros episódios de Dragon Ball Z e 2 filmes editados, como um só, e foi ao ar apenas uma vez, entre 1993 e 1997. Hoje, só existem alguns clipes de baixa qualidade disponíveis. Depois disso, a série continuou com a dublagem conhecida como Taglish, feita pelo estúdio Picasso Studios, com um elenco diferente, misturando inglês e tagalo. Essa versão, também pouco documentada, cobriu episódios posteriores de Dragon Ball Z. O filme The Greatest Rivals, junção dos filmes 5 e 6 de Dragon Ball Z, foi exibida nos cinemas locais e teve um lançamento raro em VHS. Ainda houve um DVD e cassete com músicas dubladas da série, um segundo volume foi citado por fãs, mas nunca apareceu. Essa versão filipina é uma das dublagens mais obscuras de Dragon Ball e continua praticamente perdida até hoje. Dreaming Machine, o episódio perdido de Satoshi Kon. Dream Machine seria o 5º filme do lendário diretor Satoshi Kon, criador de obras como Paprika e Perfect Blue. O episódio foi anunciado como uma aventura de fantasia voltada para o público mais jovem, um road movie com robôs sem humanos. A trama se passaria em um futuro onde a humanidade não existe mais, acompanhando 3 robôs: Hiriko, o líder inteligente, Robin, um robozinho amarelo, e King, um robô grande e leal. Após a morte de Khan em 2010, o projeto entrou em hiato, e em 2018, o compositor Suzumu Hirasawa confirmou o cancelamento definitivo. Ninguém conseguiria replicar o estilo único e a direção de Kon. Dos 1.500 cortes planejados, apenas 600 foram animados. Hoje restaram apenas artes conceituais, imagens de reprodução e materiais promocionais. Mais uma obra que jamais veremos completa, e só aumenta a lenda que era Satoshi Kon. Evangelion 3.33 You Can Not Read. Evangelho 3.0 You Can Not Read, o terceiro filme da série Rebuild of Evangelion, teve sua primeira dublagem em inglês feita pela Funimation em 2013, exibida apenas em sessões especiais como a New York Comic Con, mas essa versão foi duramente criticada por erros de tradução e má adaptação, sendo rapidamente substituída por uma nova dublagem supervisionada pelo estúdio original, Kahara. Essa dublagem original de 2013 nunca foi lançada oficialmente em home video. Só em 2023, um usuário do Twitter revelou ter conseguido um DVD promocional com a dublagem perdida, e com a ajuda dos fãs, ele extraiu o conteúdo e publicou na internet, tornando a dublagem rara finalmente disponível. Desde então, o anime teve uma terceira dublagem feita pela Amazon Prime em 2021, completando um ciclo de 3 versões diferentes em inglês para o mesmo filme. Galactic Praetor Lesman. Galactic Praetor Lesman foi um anime japonês de 1984, baseado nos romances de ficção científica do autor americano E.A. Smith. E o problema, a adaptação foi feita sem que a família do autor soubesse direito. Nos anos 60, a Kodansha comprou os direitos do livro para publicação no Japão. Só que, pelas leis japonesas, isso incluiria o direito de adaptar para o anime. A família Smith achava que ainda tinha os direitos mundiais exclusivos da obra. Então, quando descobriram que um anime e um filme estavam sendo produzidos, já era tarde demais. A situação piorou quando a Kodansha mandou uma fita com cenas do filme para mostrar boa vontade. Mas isso fez o acordo de Hollywood fracassar na hora, e a família ficou furiosa. Mesmo sem poder impedir o lançamento no Japão, os Smith processaram todo mundo quando uma empresa americana, a Streamline Pictures, tentou lançar o anime nos Estados Unidos. O resultado, o anime até saiu em VHS, mas o acordo expirou nos anos 90 e a família nunca mais deixou relançar. Hoje, nem o filme e nem o anime podem ser vendidos oficialmente nem no Japão. Gantokon. Gantokon é um anime japonês antigo de 1971,
feito pra criançada, com episódios curtinhos de 5 minutos cada. Foram 260 episódios no total, mas o lance é que praticamente ninguém tem eles completos hoje em dia, tá meio perdido no tempo. A série foi produzida pela Jiro Higasha e animada pela Nihon Douga, e passou originalmente na Akita TV, entre dezembro de 1971 e dezembro de 1972. O anime conta a história do Gun, um cara meio desajeitado, mas com bom coração e muito justo, que curte aventura, e o Gon, que só pensa em dormir, mas quando precisa cria ideias bem malucas e eles saem pelo mundo atrás de tesouros, vivendo muitas confusões. Apesar de algumas outras séries da mesma produtora, tipo Shinoko, terem episódios reaparecido pela internet, Gantokon quase não tem nada disponível, só uns episódios que foram achados depois de muita busca. Tipo um que apareceu numa live japonesa de 2016 e mais uns 7 episódios encontrados depois disso, que foram sendo liberados aos poucos. Tem uma lista de episódios com títulos japoneses em inglês que mostram várias aventuras diferentes, como O Segredo do Forte Leão, Feriado no Havaí, Oásis Protegido. Os episódios são meio de aventura misturado com umas coisas bem estranhas e até sobrenaturais, bem naquele estilo dos anos 70. É um anime bem raro, daqueles que só fãs hardcore e colecionadores conhecem. E encontrar episódios completos é quase um tesouro, o que tem tudo a ver com a vibe da série. Hoshinoko Poron. Hoshinoko Poron é um anime japonês de comédia e ficção científica que passou lá em 1974 e 1975, com 260 episódios bem curtinhos, cada um com 5 minutinhos e geralmente dividido em 2 pequenos episódios de uns 2 minutinhos cada. O anime foi feito pela Jiro Higasha e animada pela Nihon Douga. A história é sobre Poron, uma criança alienígena, daí o nome Star Shield Poron, que vem pra Terra e faz amizade com vários animais. Mas, diferente do que a gente espera, ele praticamente ignora os humanos, e os animais, que são crianças no desenho, aprontam muito, com várias travessuras e confusões. Poron tem um poder misterioso que ele usa para salvar e às vezes punir os amiguinhos problemáticos. O anime ficou famoso, ou meio que infame, pela qualidade baixa de produção, o que gerou muitos vídeos remixados e memes na internet. Tipo aqueles mads japoneses que são praticamente edições engraçadas. Sobre a música, dizem que usaram bastante música eletrônica, o que dava um clima bem diferente pro desenho. Os episódios eram mesmo curtinhos, uns segmentos de 1 a 2 minutos entre a abertura e o encerramento. Nos 2 últimos anos, muita coisa do anime foi redescoberta e liberada na internet. A partir de 2009 começaram a aparecer episódios da Nico Nico, uma plataforma japonesa tipo YouTube. Até 2017 foram contados e postados mais de 80 episódios, ou 174 segmentos curtos. Em 2020, novos episódios foram achados e começaram a ser liberados mensalmente. Só que, provavelmente, esse anime nunca vai sair do DVD ou algo oficial, porque usaram muita música com licença cara e também porque o anime não é reprisado desde 1992. Então é tipo um tesouro perdido da era dos animes curtos e meio malucos. Kagerinaki Hakuen. Kagerinaki Hakuen é um anime antigo, amador, de 40 minutos feito pelo Hiroshi Hanata em 1981, quando ele ainda estava no ensino médio. A história mostra um grupo de estudantes que ocupam uma escola por insatisfação, mas sem uma ideia muito clara, e acabam se separando e brigando. O anime foi feito em uma fita de 8mm e acabou sofrendo muito com o tempo, calor e vento, danificando a imagem e o áudio. A trilha tem músicas originais do Hanaka e os Amigos, além da 4ª Sinfonia de Tchaikovsky. Depois de muitas exibições nos anos 80, o filme desapareceu e só em julho de 2023 foi lançado oficialmente na página do estúdio Kyoryukan, depois de 35 anos sumido. Little Woman. Esse anime é uma adaptação japonesa da obra clássica Little Woman, dirigido por Kiyosuke Miyazaki e produzido pela Toei Animation. Saiu em 1981 como uma série de TV, com estilo de artes mais refinado que o especial que tinha saído um ano antes. Muitas vezes confundem ela com a versão de 1987 da Nippon Animation, que também foi dublada em inglês e passou nos Estados Unidos. A história segue bem fiel ao livro, mas com algumas diferenças, tipo a cor do cabelo da Joe e da Amy e os episódios extras que não estão no livro, como a família ajudando os escravos fugitivos ou a galera doando o tempo do hospital durante a guerra. Também tem os episódios que mostram detalhes do dia a dia que aparecem pouco no livro, tipo a morte do passarinho Beth e algumas fantasias da Joe. Sobre a disponibilidade, o anime fez sucesso na época, teve VHS lançado, mas nunca ganhou DVD no Japão. Dizem que as fitas originais se perderam ou ficaram danificadas. O francês e o italiano estão disponíveis no YouTube, e a versão japonesa foi postada em sites de torrent e no Internet Archive. A dublagem em inglês quase se perdeu só com alguns episódios achados em VHS.
O importante é não confundir o especial de 1980, da Toei, nem com a série de 1987, da Nippon Animation. São coisas diferentes, apesar de serem do mesmo livro. Mikata Forest, Hibi Museum. O Museu Hibi fica no Parque Inokashira, na cidade de Mitaka, perto de Tóquio. Ele mostra o trabalho do estúdio Hibi, meio que juntando com um museu infantil de tecnologia e de arte. Tudo focado em animação. Tem várias coisas legais, tipo uma réplica do cactus do filme Meu Amigo Toro, e uma cafeteria ou loja, jardim no terraço e um cinema que passa curtas exclusivos do estúdio Hibi. A maioria desses curtas só dá pra ver lá dentro, não tem na internet e por isso muita gente não conhece. Só 2 curtas como Mr. Dolph and the Egg Princess e May and the Kitten Bus são disponíveis online, mas com qualidade ruim. Outros como Momon the Water Spider e Boro the Caterpillar só tem pedaços na internet, também de baixa qualidade. O site oficial do museu tem imagens e detalhes desses curtas, e tem até um comercial em 2006 de alguns trechos. Em 2022, o Hibi Park abriu o Onion Theater, que também mostra esses curtas, mas não tem uma lista oficial completa do que passa no museu, mas o que se sabe é que foram compilados por fãs em bancos de dados. Nono-chan. Nono-chan é um anime que passou na TV Asahi entre julho de 2011 e setembro de 2002, com 61 episódios. E a segunda adaptação do mangá, depois do filme do estúdio Hibi, Meu Vizinho, Os Yamados. Em abril de 2009, quase todos os 61 episódios foram encontrados online, mas sem legendas em inglês. E por volta de 2024, esses vídeos foram tomados privados e não estão mais acessíveis. Osomatsu-kan. Osomatsu-kan é uma série de anime japonesa dos anos 60 e 80, que acompanha as trapalhadas dos irmãos Matsuno, que são sextuplos, de personagens engraçados como Diamond, Dekapan, Tokoto, Chibita e Yami. Baseada no mangá de comédia Fujiro Akatsuka, foi bem popular e reprisado no Japão e na Coreia do Sul. A franquia tem 3 séries, 2 chamadas Osomatsu-kun, uma de 1996, de preto e branco, e a outra em 1998. Essa segunda focava mais no Yanami e no Chibita. E a mais famosa, Osomatsu-san, de 2015, que fez bastante sucesso com sua pegada irreverente e paródias de outros animes. O anime de 1996 quase desapareceu dos anos 70 por problemas de conservação, mas em 1990 foram achados filmes em 16 nanômetros no episódio de TV, permitindo reprises e lançamentos em VHS e DVD, que hoje é relativamente fácil de achar. Já o de 1978 foi lançado em DVD em 2003, mas está fora do catálogo atualmente. PG Peri no Mogu Mogu Munha Munha. É um minigame que estreou em 18 de agosto de 2016, na Field TV, feita para comemorar os 20 anos do jogo Paropa the Ramper de 1996 e os 15 anos do anime original em 2001. Ele também ajudou a divulgar o remaster do jogo lançado em 2016 para o PlayStation 4 no Japão. A animação foi feita pelo estúdio Dogakabo, junto com o designer Rodney Greenwald, criador dos personagens de Pomparompa. O anime tem 2 temporadas, a primeira com 20 episódios e a segunda com 6, todos bem curtinhos, com cerca de 1 minuto cada. A história gira em torno de Feeberry, que dá conselhos enquanto está dormindo e sonha que é o rei de Pidland. O Parapo aparece também trabalhando num café com o Chup Chup Master Onion, e vários outros personagens da franquia aparecem, tipo Lemmy, Cat, Carrie, Sunny, Funny, entre outros. A série teve site oficial com produtos e eventos, e um Twitter que parou de postar em 2017. Os episódios foram achados por fãs e postados em YouTube, Facebook e outros sites, mas muitos sumiram com o tempo. Em 2023, todos os episódios foram reencontrados e postados no Mega por um usuário do Reddit chamado Speedbeats, e o status atual, dos 26 episódios, 11 da primeira temporada e todos os da segunda estão disponíveis no YouTube com legendas. Não existe DVD oficial, mas é possível que todos os episódios estejam no site da Fear TV com assinatura. Pocket Monsters Best Wishes, ou Celestial Globe of the Light Shadow. É um filme curto da série Pokémon que pouca gente conhece. Ele foi exibido exclusivamente em planetários no Japão, com projeção no teto, tipo aqueles filmes 360 que a gente assiste deitado olhando pro céu, e foi lançado na versão de 2011 e exibido de novo em 2013, mas nunca apareceu desde então. Na história, a equipe Rocket rouba o Pikachu enquanto Ash e os amigos estão distraídos. Eles seguem os vilões para uma floresta para encontrar umas ruínas antigas e um artefato misterioso chamado Globo Celestial. E o Professor Carvalho também aparece no curta. Diferente dos especiais anteriores de Planetário, esse filme foi totalmente animado com personagens em 2D tradicional,
sobre o cenário de CGI, o que deu um visual bem único. Um trailer chegou a ser postado no YouTube, então pelo menos um pedaço da animação ainda pode ser visto hoje. O filme completo continua inédito fora do Japão e nunca foi lançado em DVD, streaming ou qualquer outro formato acessível para o público. Pocket Monsters é mais um daqueles filmes secretos de Pokémon que quase ninguém conhece. Ele foi exibido exclusivamente em planetários do Japão entre julho e setembro de 2014 e depois nunca mais foi visto. Na história, Ash e a galera visitam uma organização espacial chamada PAXA, claramente inspirada na NASA. A equipe Rocket invade o lugar, toma controle e causa um colapso no sistema de defesa de satélites. Resultado? Os detritos espaciais encontrados estão a cercar a Terra e impedem que a humanidade vá para o espaço para sempre. Visualmente, o filme mistura personagens e animação 2D tradicionais com cenário CGI, uma estética bem legal e diferente dos principais da franquia. O filme está desaparecido, nunca foi lançado oficialmente em DVD, streaming ou em outro lugar. Só um trailer foi postado no YouTube e isso é tudo que temos de um registro visual até hoje. Pokémon Computer Wire Porygon é mais um episódio famoso e proibido da história de Pokémon, e não por causa do Porygon. Ele foi exibido uma única vez no Japão, no dia 16 de dezembro de 1997. Na história, Ash, Misty e Barrock entram dentro de um sistema de transmissão de Pokébolas para investigar um erro estranho. Lá dentro, eles descobrem que a equipe Rocket estava tentando roubar um Pokémon usando o sistema de ajuda do Porygon. Até aí tudo normal, só que durante uma batalha, o Pikachu manda um choque contra o antivírus digital. Isso gera uma explosão com flashes vermelhos e azuis piscando muito rápido. O resultado? Mais de 600 crianças japonesas foram paradas no hospital com convulsões, náuseas, desmaio e até cegueira temporária. Esse episódio foi conhecido como Pokémon Shock. A série foi tirada do ar por 4 meses e o episódio foi banido para sempre. E o Porygon basicamente sumiu do anime depois disso, mesmo a culpa sendo do Pikachu. O episódio nunca mais foi exibido e nem ganhou uma versão oficial em nenhum país. Uma cópia dublada em inglês é alvo de debate até hoje. A dubladora da MILF disse que a 4Kids fez sim uma versão com flashes editados, mas nunca foi lançada. Já a dublagem do Ash diz que isso nunca aconteceu. A versão japonesa vazou e pode ser achada online, mas a cena perigosa ainda está lá. Então, se quiser assistir, assiste com cuidado. Star of the Giants vs Astro Boy. Star of the Giants vs Astro Boy, de 1969, é um dos crossovers mais antigos da história dos animes. Quase ninguém sabe que ele existe, foi exibido no Japão no dia 9 de julho de 1969, e ele juntou os personagens de Star of the Giants, um anime esportivo super popular na época, com o clássico Astro Boy, num confronto épico. Esse especial de 20 minutos foi exibido dentro de um programa de variedades chamado Maeda Takehiko Rival World, e teve 3 segmentos animados e uma parte em live action, onde crianças da plateia brincavam vendidas tentando estourar balões com espadas de espuma, segundo a Wikipédia japonesa. A animação foi feita numa colaboração rara entre os estúdios Tokyo Movie, Mush Pro e A-Production. O diretor responsável foi ninguém menos que Yoshimushi Komitoko, criador de Gundam. O episódio custou cerca de 6 milhões de ienes na época, um valor altíssimo para os padrões de 1969. Só 5 minutos do especial apareceram online até hoje, e o resto está sumido. Esses trechos foram postados por um usuário do Twitter em 2017 e 2018, e são trechos que vieram em DVD, especial de Star of the Giants, e o crossover completo foi exibido em um evento fechado na Tezuka Productions em 2007. Mas a parte em live action continua desaparecida. Muitas pessoas acham que a cópia está guardada num cofre na Tezuka Production, e a versão dublada em inglês, bem, existe um barco que diz que esse especial passou nos Estados Unidos com o título de Astro Boy vs The Giants, mas ninguém sabe quando foi exibido, e nem se essa dublagem ainda existe. Basicamente, outro caso perdido na história do anime. Camada 4. Aloha Yokai Watch Haken Hawaii de Jera Jera Po. Foi uma colaboração inusitada entre a franquia Yokai Watch e a Hawaii Tourism Japan, que rolou entre março de 2015 e junho de 2017. A ideia era simples: usar os yokai para ensinar o público japonês sobre a cultura, ilhas e pontos turísticos do Havaí, tudo com aquele jeitinho divertido da série. E dentro dessa campanha, foi lançado um mini OVA de 2 minutos, postado no YouTube no dia 29 de junho de 2015, dirigido por Eric Tahaka e animado pelo estúdio ORM. O curta mostrou os personagens principais de Yokai Watch explorando o Havaí,
e aprenderam curiosidades sobre o local. Bem, o vídeo foi colocado como privado meses depois e nunca entrou em lançamentos físicos da franquia. Durante anos, ele foi considerado perdido com apenas algumas imagens salvas em sites como Famitsu e Anisearch. Mas, em 2021, um usuário do MyAnimeList chamado AnyBats encontrou o vídeo e levantou ele de volta no site, trazendo o mini OVA de volta à vida para quem nunca teve a chance de ver. Mais um caso de conteúdo promocional raro que sumiu para sempre. Infelizmente, foi resgatado por fãs. Anime de TV de Haken Tamagotchi. O anime de TV Haken Tamagotchi foi o primeiro anime oficial da franquia Tamagotchi, criado para aproveitar o sucesso absurdo dos brinquedos no final dos anos 90. A série estreou na Field TV em 7 de julho de 1997 e teve um total de 27 episódios, mas a maioria deles simplesmente sumiu com o tempo. Cada episódio tinha um pouco mais de 1 minuto, eram sem falas e mostrava os bichinhos Tamagotchi em situações bobinhas e engraçadas, comendo, brigando, explorando, mas não tinha uma história contínua e nem dubladores. Dos 27 episódios exibidos, apenas 9 foram lançados, oficialmente em mídia física. Os outros 18 episódios continuam perdidos até hoje. Durante anos, muitos acreditam que a série tinha uma abertura e um encerramento, mas isso foi desmentido. A cantora Noko, responsável pela produção dessas músicas, na verdade era uma das roteiristas. A única arte promocional rara que sobreviveu apareceu na revista japonesa Telebi Magazine, mostrando o episódio que ainda não tinha sido identificado, possivelmente o episódio 26. Apesar do valor histórico por ser o início da era animada dos Tamagotchis, a série nunca mais foi relançada e nem reaproveitada, tornando-se uma das peças principais mais obscuras do universo Tamagotchi e um dos animes mais perdidos e curiosos dos anos 90. Apache Baseball Academy. Apache Baseball Academy é um anime pouquíssimo conhecido de 1971, produzido pela Toei e baseado no mangá que saiu na tinta da revista Weekly Shonen King. Apesar do estilo ser bem típico, ele foi dirigido em parte por ninguém mais ninguém menos que Isao Tahaka, o cofundador do estúdio Ghibli. A história acompanha um atleta que, em vez de seguir carreira profissional, decide virar técnico de base no colegial, refletindo uma certa crise na própria carreira de Takahata, que havia fracassado em seu primeiro longa na Toei e estava repensando seus humores ao lado de Hayao Miyazaki. E teve 26 episódios, exibido em 6 de outubro de 1971 a 29 de março de 1972. Durante décadas, o anime era praticamente inacessível, com episódios circulando apenas em VHS antigo e uma caixa de DVD caríssima no Japão, avaliada em milhares de dólares. Mas tudo mudou em 25 de janeiro de 2016, quando um usuário, o Hokuto-san, upou a série completa via torrent no nia.c. Infelizmente, o site foi encerrado em 2017, mas a série continua disponível para download via Mega, por arquivos salvos pela comunidade. Se você curte animes esportivos clássicos ou tem curiosidade sobre os primeiros passos dos diretores lendários como o Takahata, a Apache Baseball Academy é uma raridade que vale a pena conhecer. Calimero. Calimero é um desenho clássico sobre um pintinho preto com uma casca de ovo na cabeça, criada originalmente em 1963 por um comercial de sabão na Itália. O personagem fez tanto sucesso lá que no início dos anos 90 a empresa japonesa KES roubou os direitos e recomendou para a Toei Animation uma série animada baseada nele. A estreia aconteceu em 15 de outubro de 1974. Na rede Net Network, com um único episódio no ar em 30 de novembro de 1973. Foram produzidos 45 episódios, mas diferente do padrão, a maioria deles foi dividida em 2 segmentos de 2 minutos, cada um com o próprio título. Até hoje só foram encontrados 24 episódios. A série foi dublada em vários idiomas europeus e árabes, e esses episódios podem ser encontrados facilmente online. Porém, a versão com áudio original em japonês é bem rara. Ao contrário do anime de 1992, a série de 1974 nunca teve lançamentos oficiais em VHS ou em DVD com áudio japonês. Em setembro de 2018, um usuário chamado Yukio-O carregou vários episódios em japonês no YouTube, incluindo os episódios 17 a 19, mas o canal foi removido entre 2018 e 2019 e os vídeos subiram. Felizmente, a Lost Media Week salvou tudo e fez o upload no OneDrive, mantendo o arquivo vivo para quem quiser conferir. Castle in the Sky. Castle in the Sky é um filme clássico do Miyazaki, lançado em 1986, e o primeiro filme oficial do estúdio Ghibli. No Japão, o filme é tão popular que passa todo ano na TV desde 1988. Esses eventos até quebraram os registros do Twitter, porque a galera manda vários tweets na hora da magia da destruição. Mas tem um mistério curioso.
Em 2007, alguém postou imagens na rede social japonesa, a Mixi, que sugerem uma versão diferente do filme, talvez um final alternativo que nunca foi lançado oficialmente. A pessoa disse que tinha um VHS com essa transmissão completa, mas acabou desligando por acidente, sobrando apenas os créditos. Muita gente tenta até hoje achar essa versão perdida, e um usuário do Twitter chamado Video VHS oferece uma recompensa em dinheiro para quem encontrar esse final ou transmissão completa, incluindo os comerciais. Pesquisas indicam que essa versão diferente pode ter sido apenas um corte feito pela TV, porque faltou tempo para passar o filme todo naquele dia. Ou talvez uma das imagens de conceito usadas para preencher espaço. O estúdio já desmentiu que existe mesmo uma versão alternativa oficial. Além disso, algumas antigas de Castle in the Sky já foram descobertas, de 1991, 1998 e 2001, mas outras de 1978, 1979, 1993, 1995 e 1997 ainda estão perdidas. Quem sabe alguma delas tenha essa versão misteriosa. Por enquanto, o final alternativo tornou-se quase uma lenda urbana entre os fãs, com muita especulação, mas sem nenhuma prova concreta. Chocosoco. Chocosoco Galvion, ou Super High Speed Galvion, é um anime mecha de 22 episódios que foi ao ar entre fevereiro e abril de 1984. O plano original era fazer 26 episódios, mas teve que ser cortado por causa da falência da empresa patrocinadora, a Takataku Toys. O episódio 23 até chegou a ser começado, mas foi cancelado e nunca lançado. O episódio 22 termina com um epílogo narrado em off para fechar a história. A trama se passa no século 23, com um bilionário Midoriyama Rei formado numa organização secreta chamada Circus, para combater um grupo sombrio chamado Shadow, que está dominando o mundo. Como não acha pilotos bons para pilotar o mecha principal, o Galvion, ele faz um acordo com 2 presos, Miu e Maya, e acabam liderando a luta contra os vilões. Uma curiosidade, o design dos robôs ficou por conta de um dos responsáveis pelo design de Gunbuster, o que traz um visual bem legal e clássico para os mechas. Bem, sobre a disponibilidade, o anime era super raro até 2013, quando ganhou um lançamento oficial em DVD e Blu-ray no Japão. Antes disso, só existia um episódio de abertura circulando em sites de fãs e pirataria. Em 2017, rolou até um vinil com cobertura e encerramento sendo vendido no eBay, mostrando que ainda tem uma galera que curte essa raridade. Doraemon, A Trillion Solar Car. É um curta-metragem no universo do Doraemon, exibido nos cinemas no Japão de 1992, junto com os filmes de Doraemon, Nobita The World Kingdom Clothes e Trenching on Aemon to Space, A Princesa Descalça. Tem uns de 5 a 10 minutos e é meio raro porque nunca saiu de DVD ou VHS. E diferente do anime normal, Shizuka não aparece aqui. O que entra no lugar dela é a Dorami, a irmã de Doraemon. A música principal, chamada de Harmony of Stars, é de Yuko Hara e uma cantora japonesa famosa. No ano seguinte, em 1993, fez um carro solar em tamanho real e até um kit para montar do mesmo carro que aparece no curta, para um evento especial. Além disso, teve outro curta de 4 minutos chamado de Doraemon, The Sun is a Friend, e está disponível para assistir. Bem, e vê que resta dele até hoje. Algumas capturas de tela em revistas antigas, uma propaganda em um livro de filmes, a música principal, um trailer raríssimo de 45 segundos, alguns storyboards, e ele foi exibido de novo em 2020 durante a Doraemon Movie Festival, mas ainda nenhuma cópia oficial fora isso. Doraemon King's Chan Adventure. Esse é um curto especial de Doraemon feito para um evento muito importante, o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Em 1981, foi produzido pela Fundação Nacional de Assistência para Pessoas com Deficiência Física e Mental, e passou na TV só uma vez em outubro de 1981. Depois disso, foi exibido em escolas em centros do Japão até o final dos anos 90. A dubladora na época, Nobuyo Osama, disse que é especial e ensinou muito sobre como se comunicar com pessoas com deficiência. O curto serviço foi para ajudar as crianças com essa deficiência a se entenderem melhor. Foi lançado também um livro ilustrado com braille e um material educativo, mas esse livro era vendido nas lojas, apenas distribuídos em centros especiais e escolares. Doraemon, Robot War. Doraemon Robot War é um filme animado taiwanês de 1973, feito pelo estúdio Kukonest, hoje Wang Film Productions, e teve um lançamento fraco nos cinemas e poucas distribuições em vídeo em Taiwan. A história mostra uma competição de robôs onde Doraemon vence, mas um professor invejoso cria um robô do mal e quase sequestra Nobita, disfarçado do Doraemon. Doraemon parte para salvar um amigo e enfrentar um exército de robôs na Terra. O filme é praticamente desconhecido, com poucas imagens e um clipe curto postado por um fã chamado Min-Tsung Chang, que depois retirou o material por causa de problemas com direitos autorais. Parece que o filme foi lançado apenas
em pirataria na época, já que as leis de direitos autorais em Taiwan eram frouxas, e não há versões oficiais disponíveis até os dias de hoje. Jiji no Kitaro, Ominous Sky, Yokai Castle. Jiji no Kitaro, Ominous Sky, Yokai Castle é um curta animado exclusivo da Toei Kyoto Studio Park, exibido em 1996, baseado no capítulo Yokai Castle do mangá Shigeru Mizuki. Com apenas 7 minutos, o especial traz uma versão diferente da história que foi adaptada depois dos episódios 60 e 67 do quarto anime. Um destaque é a inclusão de Yokai Miyagi Nildo, que não está no mangá original, e o redesign da vilã Futakushi Onna, que ganhou um visual bem mais assustador no curta, diferente da versão mais bonitinha da série. O curta foi exibido várias vezes no parque, mas nunca teve lançamento oficial ou surgiu online, sendo praticamente perdido. Só existem alguns estilos promocionais e descrições vagas, mas ninguém sabe se um dia ele vai reaparecer. Gekitatsu Ishoken é um mangá de aventura sci-fi de artes marciais criado por Hurricane Yu, nos anos 80, publicado na revista adulta Lemon People de 1982 a 1998. A história acompanha Lian Yan, uma menina de 9 anos expert em Kung Fu que viaja pela galáxia lutando contra monstros e robôs, com a ajuda do líder militar Kishida Yashi, que pode se transformar no androide Highcater. Em 1993 foi anunciado um anime baseado no mangá, mas a série nunca foi produzida. Apenas um Image Album, um álbum de áudio, foi lançado em vinil em 1985, com músicas e diálogos e algumas artes do design que também trabalhou em Fight Icer Zone. O projeto não saiu do papel, possivelmente por falta de verba, problemas com patrocinadores, por conta do conteúdo lolicon na revista e por ter muitos elementos licenciados que precisavam ser trocados para evitar problemas legais. O álbum está disponível online com músicas, falas dos atores, uma canção extra chamada Heiken, de Hurricane Yu, que Hurricane Yu queria que fosse cantada por uma criança para representar a voz da Yan. Hoje, o que temos do anime são esses materiais e imagens promocionais, já que nenhuma animação oficial foi lançada. Goku and Frieza Go to KFC, The Movie. Goku and Frieza Go to KFC The Movie é um filme direto para DVD baseado no universo de Dragon Ball Z, lançado em 2004, e é atualmente considerado perdido. A história pouco conhecida mostra Goku querendo comemorar sua vitória sobre Frieza indo no KFC, mas Frieza odeia o KFC porque prefere o Taco Bell. Um rumor diz que tem uma cena onde o Goku trai o KFC e come um Poppers, mas isso nunca foi confirmado. A produção começou em 1999, mas a feita original foi roubada, e o que restou tudo foi o resultado do lançamento direto em DVD. Razendon. Razendon é um anime de comédia e aventura que foi exibido na Fuse TV entre outubro de 1992 e março de 1993. Ele foi o primeiro anime produzido pelo estúdio Sunrise. A história acompanha Razendon, um jovem peixe gobe que, depois da morte da sua mãe, recebe a missão de se tornar o peixe mais forte do Japão. Durante sua jornada, ele encontra a sereia Shiran, o peixe bolha Puyan. Cada episódio tem uma estrutura quase independente, com vilões que aparecem mais de uma vez, e o último termina com o cliffhanger. A série tem 26 episódios e cerca de 30 minutos cada, e todos, menos o último, são divididos em histórias de 11 minutos. O episódio final só tem uma história. Nos anos 90 foi lançado em VHS com o primeiro e último episódio pela VAP. As músicas temas saíram em vinil em 1992. Também tiveram mangás publicados em revistas da Kodansha, antes e durante o anime. O episódio 26 foi postado no YouTube em dezembro de 2022, embora com qualidade baixa. E em janeiro de 2024, todos os 26 episódios foram contados e disponibilizados no Mega. Jim Button. Jim Button, criado por Rintaro e produzido pela Eiken, é um anime de 26 episódios que foi ao ar entre 1974 e 1975, baseado no livro Jim Tupuf e Lucas Lishmikofer, de Michael Ant. Ele toma várias liberdades, transformando a história numa aventura mais estilo shonen. Jin vive com sua mãe Nina na ilha de Nanemon Land e é atacada por piratas que transformam adultos em pedra, incluindo seu tio Lucas. Sequestraram Nina e transformaram sua namorada Poco em uma pomba. Jin parte para uma aventura para transformar a sua mãe e Poco, acompanhando o trem Emma e um botão mágico da família. Diferente do livro, Jin não é mais uma criança negra e tem uma personalidade mais travessa. Odeia a escola e viaja sozinho com Emma. Poco substitui a princesa Lizzie na história original. E o trem Emma tem poderes como Guspe Fogo.
A vilã Miss Guntooth foi removida. Essas mudanças podem ter sido questões culturais para deixar o anime mais voltado para o público jovem da época. Produzido pela Eiken, o anime foi exibido pela All Nippon News Network. Só um episódio foi encontrado e postado no YouTube, mas depois removido. O restante, agora, é apenas a opening, a ending e o clipe. Não há lançamentos oficiais em mídia física. A produtora não planeja relançar, possivelmente por direitos autorais, embora a trilha sonora esteja disponível online. Kiwataga Tsunami. Kiwagata Tsunami é um anime de comédia em flash criado por Hareko, que estreou em 2005. A história gira em torno de Tsunami, uma garotinha meio humana e meio besouro rinoceronte, filha de uma mulher humana e um homem besouro. Os outros personagens também são híbridos de humanos e insetos. A série teve 84 episódios lançados entre 2005 e 2010. O anime ganhou popularidade após sua exibição na convenção da Jakugakon em 2005. E foi oficialmente hospedado em seu próprio site, passando depois para a Livedoor em 2007, o ano em que o DVD com 30 primeiros episódios extras foi lançado. Também houve mercadorias como brinquedos, camisetas e um guia e um jogo para Nintendo DS. Com o tempo, a série caiu em obscuridade e partes dela se perderam, especialmente após o fechamento dos sites como Livedoor em 2012. Dos 84 episódios, apenas os 30 primeiros foram oficialmente lançados em DVD, mas só 9 episódios estavam disponíveis online por muito tempo. Em 2011, os 30 primeiros episódios foram recuperados de um DVD encontrado no eBay e postados no YouTube, junto com extras como animação secreta e abertura original. Em janeiro de 2023, os episódios 31 a 46 foram descobertos em um site japonês e disponibilizados no Internet Archive e no YouTube, mas o episódio 37 foi deletado e os episódios 37, 47 e 84 ainda estão perdidos. Kyoryu Shoujogaku. Kyoryu Shoujogaku é uma websérie animada criada por Akira, diretor conhecido por trabalhos em Crayon Shinchan. Em 2017, foram produzidos 10 episódios curtos para Nico Nico Douga e YouTube, contando com vozes de dubladores famosos como Hisoshi Ima e Naoko Matsui. Essa versão bem diferente da série de 2019 da Netflix, com uma abordagem própria, menos raivosa da protagonista Naoko, que tenta ser uma garota bonita e trazer a paz mundial. A ideia da série surgiu nos anos 80, passou por peças de teatro e CD de drama e animação. A websérie foi pouco divulgada na época, especialmente comprada ao CD Drama, e após o lançamento da peça da Netflix, provavelmente foi retirada do ar, até julho de 2022, quando o criador Akira publicou todos os episódios em seu canal no YouTube, com legendas em inglês. Cada episódio tem cerca de 1 minuto de duração. Além disso, algumas músicas da série original estão perdidas, embora o áudio de uma delas tenha sido recuperado em 2022. A animação foi feita pela Ascension e exibida em eventos como Comic Cat e Tokyo MX. Kyōbi no Kitsune to Bimaru. Kyōbi no Kitsune to Bimaru, também conhecido como Sashimokusei, é um filme de animação japonês produzido pela Nihon Douga e distribuído pela Dai Filmes, lançado em 19 de outubro de 1968. O filme tem 81 minutos e foi exibido apenas em um cinema no Japão. A história acompanha Tobimaru, um jovem imperador japonês que conhece Tomano, uma mulher misteriosa. Após ser seduzido por ela, a Terra sofre grandes desgraças. Tobimaru descobre que Tomano é uma Kitsune, uma raposa de 9 caudas, e precisa desmascará-la e matá-la para salvar o seu reino. O filme foi produzido por Shintaro Nakajima, que usou os próprios recursos e contou com a ajuda da Toei Animation para a produção. Apesar disso, teve pouca divulgação e fracassou nas bilheterias, sendo exibido apenas em um cinema. Gentaro deixou a indústria do cinema após o fracasso e entrou para a política. O filme foi considerado perdido até que em 2010, uma cópia em 16mm foi encontrada na Biblioteca Metropolitana de Tóquio e exibida em sessões privadas. Porém, a versão tem apenas 68 minutos, menos que a duração original. Até 2023, nenhum material publicado completo do filme foi disponibilizado. Lupin the Eighth. Lupin Eighth é uma série animada franco-japonesa planejada para 1982 e faria parte da franquia Lupin, criada por Kazuhiko Kato, Monkey Punch. Diferente de Lupin 3, que foca no ladrão do século XX, Lupin 6 passa no século 22, acompanhando descendentes dos personagens originais. A produção foi uma parceria entre o estúdio japonês Tokyo Movie Shinsha e a francesa Sable International Paris, com a intenção de Rintaro e o design de personagens por Shingo Akari e Michi Haneno. A série teria um tom ainda mais leve e adaptado para o público ocidental, com censuras como Jin chupando pirulito ao invés de fumar e Fujiko Mine loira. Lupin 8, ou Lupin 8, sendo um detetive treinado por Sherlock Holmes 8 em vez de um ladrão. Por isso, Zenitaga não teria motivo real para persegui-lo.
apenas a relação ancestral. No entanto, problemas legais com direitos autorais do personagem Lupin, criado por Maurice Lambach em 1905, causaram interrupção na produção. O estúdio francês foi processado pelo uso do personagem e a série foi cancelada após a produção de 6 a 8 episódios que ficaram perdidos. Parte do material ressurgiu em 2012 como bônus no DVD Blu-ray de Lupin 3 Master File. O episódio piloto está completo, mas os demais só aparecem em formato de clips, sem áudio, possivelmente nunca gravado. Também houve uma adaptação em mangá que hoje está fora de catálogo. Moomin. Moomin é uma franquia multimídia criada pela autora finlandesa Tove Jansson. A série tem várias versões, incluindo quadrinhos, livros, filmes e animes. Apesar de muito popular no Japão, o anime de 1969 nunca foi aprovado por Jansson por causa das mudanças drásticas no personagem do enredo. A produção é feita pela Zuryo Enterprise, hoje Nippon Animation, para a Fuse TV, dentro do bloco que virou a World Masterpiece Theater. O produtor, Yasuo Okutsa, diretor de Masaki Osumi, roteirista de Tadaaki Amase, trabalharam no projeto. A Tokyo Movie Shinsha supervisou a animação e ficou a cargo da A Productions, atual Shie Animation. A série teve muitos problemas na produção. Jansson não gostou dos designs dos personagens que tinham bocas grandes e pareciam hipopótamos, e nem nas mudanças com o nome do personagem Shrock Maiden, que virou Non. Quando viu o episódio 7, rejeitou totalmente, dizendo "This is not Moomin", pois a série mostrava brigas, armas e bebidas, coisas que não combinavam com a sua obra. Depois disso, ele pediu para trocar os produtores, e a partir do episódio 27, a Mush Productions assumiu, deixando a série mais leve, sem carros, armas ou álcool. A série rodou 65 episódios entre 1963 e 1970. Em 1972, a Mush Pro lançou uma sequência chamada Shin Moomin. Pokémon 3 The Movie. Pokémon 3 The Movie, lançado no Japão em 2002, como Pocket Monsters The Movie The Lord of Unknown Power, originalmente tinha um enredo bem diferente do que foi lançado. O primeiro roteiro foi escrito pelo falecido Takeshi Shudo, principal roteirista da série de anime e até então um dos primeiros filmes. Ele compartilhou essas informações em seu blog. O enredo original ia explorar um mistério de como o mundo ficou habitado por Pokémon e o que aconteceu com os animais reais que existiam antigamente. Isso seria mostrado pela descoberta de um fóssil no mundo Pokémon, um fóssil de um Tiranossauro Rex real. O fóssil seria restaurado à vida e o dinossauro causaria destruição na região de Kanto. Ash, Pikachu, Brock e Misty e até a equipe Rocket passaram um filme tentando acabar com o caos causado pelo dinossauro. Shudo dedicou meio ano para criar essa história, mas os produtores rejeitaram dizendo que uma história onde um monte de minerais ganha consciência e volta à vida não vai fazer sucesso. Pokémon 3D Adventure é um filme de anime em 3D da série Pokémon. A história mostra Pikachu e seus amigos procurando pelo sempre esquivo Mew. O filme foi exibido pela primeira vez no parque temporário Poké Park em Nagoya, no Japão, de 18 de março a 25 de setembro de 2005, quando o parque esteve aberto. Depois, ele foi exibido em 2009 com um tema de encerramento diferente junto com Pokémon 4D, Pikachu's Ocean's Adventure, numa curta completa em 23 cinemas selecionados. Ele também teve exibições em 2017 e 2020. Como o Pokémon 3D Adventure e Mew Sages nunca teve lançamento em mídia física, nenhum vídeo do curta apareceu até 24 de agosto de 2020, quando o youtuber Chainsaw World CZ publicou um teaser dele no Pokémon e de Pokémon 4D em seu canal. Pretty Guardian Sailor Moon The Miracle 4D é um curta 4D de 20 minutos exibido no Universal Studios Japão, em 2018, como parte da Universal Cool Japão. Foi a primeira atração do parque baseada em Sailor Moon, com efeitos especiais como bolhas, assentos móveis e respingos. Na história, Usagi e as Sailor Guardians enfrentavam Yona Morga, que suga as energias do público e puxa prédios para o espaço. Com a ajuda de Tasha the Mask e Cute Universal Rod, eles derrotam Morga e salvam o parque. O filme foi exibido de março a setembro de 2018 e não tem previsão de retorno. Até março de 2020 só existem alguns clipes e uma gravação de áudio que foi removida. Rail Stars Kazaruya Yushi Satoshi no Saseta era uma visual novel planejada para PlayStation Vita, baseada na light novel e anime Rail Wars, anunciada em março de 2014. O lançamento estava previsto para 27 de novembro de 2014. Com o desenvolvimento da 5PB Inc. O jogo
seguiria o protagonista Naoto Takayama, e suas escolhas afetariam a história. Com o anime lançado em julho de 2014 e recebendo críticas mistas, o jogo foi adiado em outubro do mesmo ano sem motivo divulgado. Em janeiro de 2016, a 5PB anunciou o cancelamento oficial devido a vários atrasos no desenvolvimento. Pouco do gameplay foi mostrado, apenas um comercial onde o jogador interagia com os personagens do anime, influenciando na trama com escolhas positivas e negativas. Hanpou. Hanpou é um mangá gag japonês criado por Masatoshi Ishizaki, publicado na Weekly Shonen Champion em 1978 e 1987, totalizando 37 volumes. A história acompanha Hanpou, um garoto baixinho e pervertido no ensino médio, e seu amigo Shotaro, um rato gênio que inventa coisas para que eles se mantenham em confusão. A adaptação para anime foi ao ar na Fuse TV entre abril e setembro de 1974, com 21 episódios. A produção começou na Tushka Productions e inicialmente seria exibida na TV Tóquio em 1973, mas foi cancelada por mudança na política da emissora. No lugar, Captain Tsubasa foi exibido na TV Tóquio e o anime Hanpou foi para Fuse TV. O anime teve baixa audiência, em parte por competir com jogos de beisebol, e o último episódio nem foi exibido em algumas regiões. Em dezembro de 2021, saiu um box de DVD com uns 21 episódios, sendo a primeira vez que um anime teve lançamento em home video no Japão. Depois disso, poucos textos circulavam na internet. Seinin Buraco. Seinin Buraco é um anime preto e branco baseado no mangá de tirinhas criado por Kokojima e foi ao ar na Fuse TV entre setembro de 1963 e fevereiro de 1964, sendo o primeiro anime da Telecartoon Japan, antes do mais famoso Gingator, no mesmo ano. É conhecido como o primeiro anime eti da história e também o primeiro a passar em horário noturno, voltado para adultos. Diferente de muitos animes antigos, a maioria dos episódios foi preservada, remasterizada e lançada em DVD no Japão, com cópias circulando na internet. O vídeo da abertura original está perdido, mas a música aparece em CDs japoneses. Nos CVDs, a abertura foi substituída por uma introdução curta, com o título do episódio. Os dois episódios estão faltando nos DVDs porque os mestres estão perdidos. Na época, os gravadores caseiros eram caríssimos e raros, então é quase certo que nenhuma cópia caseira existe. Tokyo Capture Berman In. É um especial animado que estreou na Jump Super Anime Tour em 23 de outubro de 2010. É baseado no mangá Toriko Mitsushiki, Shimabura, mas conta uma história original que não aparece nem no original e nem no anime. O especial nunca teve lançamento em mídia física e nem apareceu online, sendo considerado lost media. Algumas poucas imagens oficiais, mas nenhum vídeo disponível. A produção foi provavelmente feita pela Toei Animation, que também fez o anime de 2011, apesar de algumas dúvidas por causa do elenco e da voz que é parecida com o do especial de 2009 feito pela Ufotable. A duração oficial é incerta, mas dizem que uns 40 minutos, mas ninguém confirmou. Camada 5. Adventures of the Little Koala. Adventures of the Little Koala é um anime infantil dos anos 80 que repassou no Japão entre 1984 e 1985, com 26 episódios. Foi dirigida por Takashi Tanazawa e teve animação feita pela Topcraft, a mesma que trabalhou com Miyazaki em Náusea. Depois que o anime foi dublado em inglês e francês pela Ciner Filmes e passou nos Estados Unidos no Nick Jr. entre 1987 e 1993, fazendo mais sucesso lá do que no Japão. Só teve VHS lançado com 4 episódios em inglês. Hoje em dia, o áudio original japonês está meio sumido, só se acha dublagem em inglês e algumas tentativas de achar episódios originais rolaram, mas ninguém sabe se realmente apareceu alguma coisa online. Alive: The Final Evolution. Alive: The Final Evolution é o mangá de Tadashi Washima, que também criou Noragami. A história é sobre Taisuke Kannon, um jovem de Tóquio no mundo onde um vírus fez cidades inteiras cometerem suicídio em massa. Ele e os amigos ganham poderes para sobreviver, mas isso traz um lado sombrio. O anime foi anunciado em 2008, produzido pela Gonzo e coproduzido pela Aichi. Mas em 2009, a Gonzo foi retirada da Bolsa de Tóquio por dívidas gigantes e vários projetos, incluindo esse anime. Foram cancelados. Pouco material da produção chegou a ser mostrado. O mangaka morreu em 2010, o que deixou a série ainda mais sem chances de voltar como anime. Alguns designs de personagens vazaram, mas nada oficial saiu. O mangá continuou com fãs que curtem história, mesmo sem o anime. Ampaman.
Anpanman é uma série animada japonesa baseada no livro infantil Takashi Wanase. A versão mais famosa começou a passar em 1988, na Nippon TV, e até hoje está no ar. Mas antes disso, rolou outra versão no NHK, entre 1976 e 1982, em programas infantis. Essa versão tinha a atriz Meiko Nakamura como dubladora de vários personagens, incluindo o próprio Anpanman. O próprio Wanase escreveu o roteiro e a animação foi feita pela Atsuko Mori. Infelizmente, como a NHK só começou a arquivar programas em 1981, a maior parte dessa versão antiga foi perdida, praticamente um tesouro perdido da animação japonesa. Escape. Em 2004, durante a Nicktoons Film Festival, a Nicktoons Network exibiu 3 curtas em CG da série japonesa Let's Go Get Sartor Getcho, ou Ape Escape, dublados em inglês. Embora o anime completo tenha sido lançado em DVD no Japão, esses 3 curtas em inglês só foram transmitidos naquela época e nunca mais tiveram relançamento oficial. 2 desses curtas dublados foram arquivados por fãs no site VEO, mas ficaram disponíveis após o fim do suporte do Adobe Flash. O terceiro curta, apesar de ser confirmado por várias fontes, inclusive um artigo da AnimationMagazine.net e na Wikipedia, não está disponível em nenhum lugar conhecido. O festival listou esses curtas como Ape Escape Parte 1, Parte 2 e Parte 3, todos dirigidos por Yofusa Yamaguchi. Bakugan, Metatanium Surge. É a 4ª e última temporada da série original Bakugan Battle Brawlers. É a última e 4ª temporada da série original Bakugan Battle Brawlers. É uma produção japonesa-canadense, envolvendo a TMS Entertainment, Nelvana e várias outras. Foram 46 episódios entre 2011 e 2012. E uma curiosidade, essa temporada nunca foi oficialmente lançada no Japão. O horário dela na TV japonesa foi ocupado por Zubis, um spin-off focado no público feminino. Depois, lançaram uma série de curtas chamada Bakuteki Bakugan, antes do hiato da franquia. Apesar disso, uma versão japonesa de Metatron Surge foi produzida, mas ficou meio escondida. Muitos dubladores pelo mundo não usam a versão em inglês original, mas sim essa japonesa. No Vietnã, por exemplo, a temporada foi lançada sem dublagem completa. Só um narrador lia as falas em vietnamita enquanto a trilha sonora original japonesa tocava no fundo. Então, esse foi o único jeito de ouvir o áudio japonês por um bom tempo. Só em 2018, essa versão japonesa ficou oficialmente acessível, quando a temporada foi postada no serviço chinês Bilibili, com áudio japonês em legendas em chinês. Batsugu Kyodai, Let's It Go. É um anime produzido pela Shebeck entre 1996 e 1998, baseado no mangá que também serve como publicidade para carrinhos elétricos Mini 4WD na Tamiya. O anime ganhou dublagem em inglês e foi exibido nas Filipinas pela GMA Network em 2000, aproveitando a popularidade da linha de brinquedos Mini 4WD. Também rolou uma versão em inglês exibida em Singapura, mas não se sabe se era a mesma dublagem das Filipinas ou um elenco diferente. Curiosidade, na dublagem em inglês, os protagonistas Hetsu, Go e Seiba foram renomeados para Jet e Joey. Embora as dublagens em espanhol e indonésio estejam disponíveis no YouTube, nenhum vídeo da dublagem em inglês apareceu online até hoje, e nem existe registro de lançamento em mídia física. Bible Black Latin. Bible Black, dublagem latina. Tem uma discussão bem interessante que rolou há uns meses no Reddit sobre um suposto dub latino de Bible Black, um hentai bem conhecido. E até hoje ninguém nunca conseguiu confirmar se era verdade. Uma investigação recente feita por um site espanhol de notícias hentai, e o disclaimer aqui, ele é super not safe for work, toma cuidado se você for entrar lá, tá? Tentou desvendar essa história. Eles sugerem usar um tradutor automático porque o site é todo espanhol. E o que eles descobriram, parece que essa história é mais um boato do que um fato comprovado. O site tentou contato com algumas pessoas-chave para tentar confirmar, mas até agora nada definitivo. Um ponto importante é que o diretor da dub original, em espanhol, Oscar Flores, é uma das pessoas com informações mais confiáveis sobre o assunto, e eles chegaram à mesma conclusão que no Reddit. Não há provas sólidas que confirmem a existência dessa dublagem em língua latina. Beat the Cupid. Beat the Cupid é um anime japonês de 1995 e 1996, lançado com 48 episódios e famoso por usar técnicas digitais pioneiras na época. Mesmo assim, ficou esquecido e vendeu muito mal. O áudio japonês sumiu por muito tempo,
mas desde 2022 alguns episódios foram encontrados e postados no YouTube, faltando ainda boa parte do meio da série. Na China, lançaram alguns episódios em CVD, mas nem toda a série está disponível. Uma dublagem em inglês foi feita em 1998 para Fox Family Channel, mas passou rapidinho e nunca teve lançamento em vídeo. Até hoje só tem um vídeo promocional dessa dublagem disponível. Bubblegum Crisis, Tóquio 2041. Bubblegum Crisis, Tóquio 1941, foi anunciada em 2002, como a continuação da série Tóquio 2040. Estavam previstos 26 episódios de 25 minutos, mas o projeto entrou em ato porque a ADV Filmes queria reunir toda a equipe original e os desenvolvedores tinham outros compromissos. Com o fechamento da ADV Filmes em 2009, o projeto foi engavetado e nunca mais deu sinal de vida. Nenhum material de produção foi divulgado até os dias de hoje. Cleópatra, Queen of Sex. Dirigido por Osamu Tezuka, criador de Astro Boy e Kimba, Cleópatra é um filme de anime adulto lançado em 1970, misturando ficção científica com erotismo e violência gráfica, algo muito comum na época. A trama envolve 3 pessoas do futuro que viajam espiritualmente à era de César e Cleópatra para impedir um plano maligno que ameaça seu presidente, com cenas de sexo e violência explícita. O longa chocou muitos por seu conteúdo ousado, mas não é considerado propriamente um hentai. Em 1972, o filme chegou brevemente aos Estados Unidos com o título de Cleópatra, Queen of Sex, recebendo uma classificação X, não oficial. Versões legendadas em inglês circularam na época, mas até hoje são consideradas perdidas. A dublagem nunca foi confirmada, podendo ter sido cancelada pela má recepção do filme. Apesar disso, a versão original japonesa ainda circula na internet, com uploads e remoções muito frequentes, inclusive. Provavelmente por questões de direitos autorais ou violações das diretrizes do YouTube. Em 2020, a Discotech Media anunciou uma versão remasterizada em Blu-ray com legendas em inglês, resgatando essa peça polêmica e esquecida da história do anime. Dr. Zen. Dr. Zen, também conhecido como Kyoto Pride, foi uma série de anime japonesa exibida em 1965, composta por cerca de 100 mini-episódios transmitidos diariamente entre maio e novembro daquele ano, produzido pela Japanese Telecartoons. A série acabou se perdendo com o tempo e hoje é considerada perdida em quase toda a sua totalidade. Houve uma tentativa de remake nos Estados Unidos, mas o projeto foi cancelado ainda durante o desenvolvimento. Mesmo assim, alguns episódios chegaram a ser refeitos, e 6 deles foram disponibilizados no YouTube pelo usuário Comics Venezuela. No entanto, a maior parte, tanto da versão original japonesa quanto da remake americana, continua desaparecida, tornando Dr. Zen uma das produções mais obscuras e esquecidas da era inicial dos animes. Eagle-san. Antes mesmo das Olimpíadas de Los Angeles de 1984 começarem, o mascote oficial dos jogos, Eagle-san, era uma febre no Japão, tanto que ganhou um anime próprio com 51 episódios exibidos exclusivamente no país entre abril de 1983 e março de 1984, na TBS. A produção foi feita pela Dex International, em parceria com o estúdio Kuromi. Apesar da popularidade inicial, o anime caiu no esquecimento após o fim dos Jogos Olímpicos. Hoje, apenas 3 episódios foram encontrados online, e não existem lançamentos oficiais em home video. Acredita-se que o motivo principal estaria relacionado aos possíveis conflitos de direitos autorais com o Comitê Olímpico Internacional. Golden Kids. Golden Kids é um anime de 2011, criado pelo estúdio Shirogami e baseado em uma série de novelas do criador de Captain Tsubasa. A trama acompanha um time colegial japonês de futebol que amarga 22 derrotas seguidas e precisa superar os seus próprios limites para melhorar. O anime foi lançado exclusivamente por meio de um app para iOS, onde cada episódio custava $3 ou 350 ienes. A série já chegou com dublagem em inglês e legendas em espanhol e em português, algo raro para a época. Estavam planejados até 100 episódios, mas apenas 2 foram lançados oficialmente. Com o tempo, o app foi removido da loja, as redes sociais do projeto sumiram e não houve lançamento físico. O único vestígio oficial é o episódio 1, em inglês, no canal do NHK World, no YouTube. Em janeiro de 2025, o usuário BeachRise Anime subiu 2 episódios dublados para o Archive.org, salvando o que restava. As versões em japonês, espanhol e português permanecem desaparecidas. Harimogo Harley. Harimogo Harley, ou Harley Spin, é um anime infantil criado por Takashi Murakami. O anime é composto por curtas de 10 minutos exibidos diariamente entre 1996 e 1997, totalizando 140 episódios divididos em 2 temporadas. Apesar do estilo infantil, a obra foi originalmente baseada em um mangá seinen, com Crayon-chan
e Shoujen Ashball. Cancelado após a falência do estúdio Image-K, o anime nunca teve lançamento oficial em VHS ou em DVD. A série chegou a ganhar dublagem de chinês, cantonês, coreano e espanhol, mas desapareceu quase por completo na internet. Em 2018 e 2010, os primeiros 26 episódios foram brevemente disponibilizados online, mas foram removidos por ação da NHK. Atualmente, apenas algumas capturas e GIFs sobreviveram, graças ao estúdio Silver Crossbow e Subjugator. Acredita-se que os episódios ainda existem nos arquivos da NHK, mas não há confirmação oficial. Jiggle Doji. Criado por Tatsuya Morimo e Matsu Kaneda, o Menino do Inferno nasceu como personagem derivado do universo de JJ Kitaro, com autorização da Mizuki Pro. Em 1994, a dupla lançou um mangá próprio com um personagem que levou à produção de um episódio piloto animado. O curta nunca foi lançado publicamente. Acredita-se que questões legais com a Mizuki Pro tenham impedido a liberação, já que a Jiggle Doji ainda permanece parcialmente no universo de Kitaro. Outros acreditam que a Toei ainda guarda em seus arquivos, até hoje. Apenas algumas imagens divulgadas por Kaneda permanecem como provas de sua existência. Joka. Joka é um filme de fã de GG no Kitaro criado em 1989 pelo grupo de Kitazoa, com cerca de 30 minutos de duração. O enredo gira em torno de uma ameaça sobrenatural quando o cientista Yasura tenta ressuscitar uma divindade Tsukuyomi da mitologia cineja, chamada Joka, ou Joka, ou Jokei, sei lá, usando antigos orbes para aprisionar as almas e despertar um poderoso monstro serpente. E Kitaro precisa impedir essa destruição no Japão. A animação foi produzida de forma madura, utilizando uma técnica de Diavision para dar sensação de movimento, e contou com a participação de dubladores e animadores profissionais, incluindo Osamu Takonaka e Medaya Ojaf, ex-staff de GG Kitaro de 1985. Até 2022, apenas alguns vislumbres haviam sido divulgados, como imagens promocionais e capturas de telas que circulavam no Twitter, antes de serem apagadas em 13 de março de 2025. Um trailer de 15 minutos foi publicado publicamente no Internet Archive por Media Monster, marcado a primeira vez que o material ficou disponível. Embora ainda não exista uma versão completa ou pública do filme, os screenshots e o trailer sugerem que Joka pode ter sido digitalizado. De qualquer forma, a obra permanece perdida, em posse de colecionadores que hesitam em divulgá-la por possíveis implicações legais. Kinshashita no Calendar. Exibido entre 1980 e 1984, esse anime transmitido pela MBS e TBS contava com 1.306 episódios curtos, botados para ensinar história para as crianças. Protagonizado por Kathy, uma gata, vindo do programa anterior que tinha um rato, o anime usava um formato de peças teatrais para apresentar eventos históricos de forma lúdica. Segundo registros, o programa também incluía participações de autores reais, como crianças e adultos. Apesar de ser um programa infantil, era patrocinado pela Kirin Bear, que apresentava nos créditos como Kirin Beverages ou Kirin Beverage Corporation. Até hoje, não há relançamento oficial, reprise ou distribuição internacional. O anime é completamente perdido com apenas a abertura disponível online. Pouca documentação existe. A Wikipedia japonesa é confusa e mal traduzida, o que dificulta até para descobrir os nomes dos episódios. Um verdadeiro mistério da história da TV japonesa. Little Lulu and Her Little Friends. Little Lulu and Her Little Friends foi uma série de anime japonesa produzida pela Nippon Animation, exibida entre outubro de 1976 e abril de 1977. Com 26 episódios no total, baseada nos quadrinhos de John Stanley. A série adapta a personagem criada por Majors Henderson Bull, mas a versão japonesa está parcialmente perdida sem lançamentos oficiais em home video. Apesar disso, fragmentos da versão japonesa foram encontrados como imagens de abertura em um rolo de 16mm do episódio 6. Enquanto isso, dublagens em inglês como a Zima International, espanhol, árabe, italiano, de 1995 e sueco sobreviveram e estão disponíveis online. A trilha sonora original foi lançada comercialmente em 2021, marcando um resgate importante da obra. Atualmente, fãs se mobilizam em projetos para restaurar e traduzir a série, mantendo viva a memória desse anime raríssimo. Midnight Horror School. Midnight Horror School é uma série japonesa em CGI para crianças, criada por Naomi Iwata,
que parecia com um Nick Cartoon, que mostrava a vida de um grupo de criaturas estranhas dentro da escola. A produção do anime é difícil de achar online, e pouquíssimos registros do material original. Por volta de 2016, um usuário do Tumblr chamado Nispon200 encontrou um vídeo de produção do primeiro episódio, contendo cenas deletadas e vozes, mas sem som e música de fundo. Esse vídeo estava listado no site da produtora Purpix, porém foi removido após 2015. Desde então, o vídeo desapareceu no site, que não responde a mais tentativas de contato. Em 2022, o usuário Snowpecula097 resgatou e publicou esse vídeo, a produção no YouTube e em Google Drive para sua preservação, após tê-lo guardado por anos antes de sua exclusão por direitos autorais. Midnight Horror School segue sendo um anime raro, com seu conteúdo quase totalmente perdido, mas agora parcialmente acessível graças aos arquivos resgatados. Outlaw Star. Em 2001, uma versão editada do anime Outlaw Star foi exibida na Cartoon Network americana, dentro do bloco de Taomi, para ganhar a classificação TVE7. Foram feitas novas dublagens e edições originais das cenas, alterando o conteúdo original para ficar mais apropriado para o público jovem. Diferente de outras séries da Toonami como Blue Submarine, Six, Gundam Wing, Yūki-Shō e Tenshinmyo, essa versão editada de Outlaw Star nunca foi lançada oficialmente em VHS ou em DVD, ficando perdida no tempo por razões desconhecidas. Uma possível explicação são erros das edições como a palavra Bastard, que escapou em um episódio. Mesmo assim, a versão foi exibida na Adult Swim em 2002. Apesar disso, há relatos de bootlegs, com uma versão circulando em DVDs não oficiais. Em 2019, grande parte desse material perdido foi recuperado, embora não esteja completo. Detalhes adicionais podem ser conferidos nas anotações das fontes onde esses episódios foram encontrados. Pink Crows. Pink Crows foi uma banda fictícia de desenho animado criada por um projeto paralelo de uma dupla artística chamada Nobody. Eles lançaram 3 singles em 1985 e encerraram o projeto ainda mesmo naquele ano. A história por trás da banda é que eles são um grupo pop de alienígenas que vieram à Terra de estrelas distantes, chamadas Pop Gear. Antes de Pink Crows, de 1985, a Nobody compôs uma música chamada Nainairo no Podou, cantada por Matsuda Seiko. Segundo o vídeo que estava no YouTube, mas foi removido, um dos membros do Nobody fez um demo da melodia para a cantora, possivelmente com a afinação aumentada para facilitar o aprendizado da música por Matsuda. Um usuário do Twitter chamado Ravenworks sugeriu que essa demo teria a inspiração para a criação de Pink Crows, o que, já que o tom alterado, deixaria a melodia parecida com o som da banda animada. Antes disso, da remoção, a legenda e o diálogo do vídeo foram traduzidos por Carly G. Pokémon Battle of the Quaking Island, Bosch vs Wishes. O episódio estava programado para ir ao ar no Japão no dia 4 de novembro de 2004, mas foi retirado da rede menos de 2 semanas antes da data, por causa do terremoto de Shitetsu em 2004. Inicialmente foi marcado como adiado, mas depois cancelado por ser considerado descontinuado. Como o Japão é muito sensível a qualquer alusão a tragédias, mesmo indiretas, é praticamente certo que esse episódio nunca teria sido e nunca será lançado oficialmente. Bem, a única coisa disponível do episódio é um pequeno vídeo preview lançado antes do cancelamento. Sobakatsu Puchi. Sobakatsu Puchi é uma série de anime criada por Takashi Aoki e produzida pela Field TV Enterprise. A série foi exibida no Japão pela Field TV de segunda a sábado entre 31 de março e 4 de outubro de 1969, totalizando 162 episódios. Após a sua exibição original, Sobakatsu Puchi nunca voltou a ser reprisada em nenhuma outra emissora do Japão e também não recebeu lançamentos em mídia física. Hoje em dia, todos os episódios são extremamente raros e não há nenhum registro online disponível. Até o momento, não se sabe se as fitas originais dos episódios ainda existem. Por isso, Sobakatsu Puchi é considerado um anime praticamente perdido. Stand By Me, Doraemon. Stand By Me, Doraemon é um filme japonês de animação 3D baseado na popular série Doraemon. Lançado no Japão em 4 de agosto de 2014, o filme traz várias histórias curtas, desde a primeira vez que o Doraemon chegou na casa do Nobita até o momento que o Doraemon se despede dele. Uma dublagem em inglês diferente da versão oficial da Bang Zoom
Entertainment foi exibida nos cinemas filipinos em 17 de junho de 2005. Essa versão foi distribuída pela Multivision Pictures Entertainment, Viva International Pictures e Animation International Philippines. Apesar da sua dublagem ter sido anunciada para estrear na TV filipina no canal ABS-CBN no dia 13 de março de 2016 às 10h30 da manhã, o lançamento foi cancelado por motivos desconhecidos e o filme nunca chegou a ser exibido na televisão local. Por isso, essa versão da dublagem em inglês exibida nas Filipinas acabou ficando praticamente perdida, com pouquíssimos registros disponíveis. Toko Hamaturo, Anime Dechu. Toko Hamaturo, Anime Dechu, é uma primeira adaptação em anime da popular franquia Hamato, lançada em 1999, em um formato VHS, antes da série oficial estrear em 2000. O VHS trazia apenas 4 episódios e era distribuído apenas para membros da equipe de Shogakukan, tornando uma peça rara e difícil de encontrar. Apesar da raridade, em 2017 uma fita foi encontrada em um leilão do Japão e digitalizada por fãs, com algumas imagens de episódios circulando em sites de fãs desde então. A música usada nessa versão também foi reaproveitada na série oficial, fazendo essa adaptação uma curiosidade importante para os fãs do hamster aventureiro. Tsukihime, A Piece of Blue Glass Moon. Tsukihime, A Piece of Blue Glass Moon é uma visual novel da Type Moon lançada para PlayStation 4 e Nintendo Switch em 2021, sendo um remake do jogo original Tsukihime de 2000. Segundo o diretor roteirista Kinoko Nasu, o jogo foi originalmente desenvolvido para PC, mas ao ser finalizado em 2019 decidiu lançar só para os consoles, para os jogadores que pudessem jogar conectados a uma tela grande como a TV. Até hoje, nenhuma versão original para PC foi divulgada. Tampouco há vídeos de gameplay ou builds vazados dessa versão. Essa decisão tirou polêmica entre os fãs ocidentais da Type Moon, o que motivou o grupo de tradução Hollow Moon a iniciar um projeto fan-made para portar a versão de consoles para PC, junto com a tradução em inglês. Camada 6. Air, Cruel Version. A versão cruel de Air é uma lenda urbana que circulou os fóruns japoneses no início dos anos 2000, envolvendo uma suposta versão perturbadora do visual novel Air, da Key. Conta-se que um grupo doujin desconhecido teria criado essa versão tão chocante que todas as cópias foram confiscadas pela própria Key. Relatos afirmam que essa versão teria aparecido em lojas como em uma filial da Animation em Hokabachi, o que teria sido criada por fãs contrários a Key durante a bolha da Leaf Key, ou até por membros relacionados a Key, funcionários como algum tipo de patch para um jogo original. Nomes associados a essa versão incluem Air Ridge, Death Summer, Dress, Summer Death e vários outros. O grupo OSI é confirmado como existente, mas extremamente raro. O segundo, quem jogou não seria a verdadeira versão cruel. Vídeos desse título podem ser encontrados no Nico Nico. Grande parte das imagens atribuídas a essa versão são edições feitas com assets do Air original, adicionando sangue e elementos macabros, um fenômeno parecido com as creepypastas de jogos que viralizam na internet. Até hoje, alguns usuários japoneses comentam no Twitter que essa versão assustou na época, e que passaram o tempo investigando o mistério que é semelhante a outras lendas urbanas envolvendo bisonobres daqui, como a Canon. O nome Air tem origem de um projeto cancelado do grupo Tsukumo Koro, também conhecido como Kanosu Chimpui. Chimpui é uma série de anime exibida na TV Asahi, no Japão, entre 2 de novembro de 1979 e 18 de abril de 1991. A história acompanha 2 alienígenas fofos que chegaram à Terra para encontrar a garota que vai se casar com o primeiro príncipe do planeta Mal. Uma dublagem em inglês foi exibida na Disney Channel Asia. A partir de 14 de novembro de 2012, o único material encontrado dessa versão são o áudio da abertura e o encerramento, 3 promos e 3 episódios com voice-over em outro idioma. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop é um anime premiado e aclamado dirigido por Shinichiro Watanabe, escrito por Keito Nobuto e produzido pela Sunrise, lançado em 1998. A história se passa em 2071, acompanhando um grupo de caçadores de recompensas viajando pela galáxia na nave Bebop. No Brasil, a série passou no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mas sempre só com áudio original japonês e legendas, sem dublagem. Foi só no fim dos anos de 2010, com o anúncio do live action na Netflix, que uma dublagem em português começou a ser feita em sigilo pela Vox Mundi, em um elenco próprio. Porém, antes mesmo do lançamento, a Netflix exigiu que fossem usadas a voz da dublagem carioca do filme de 2001, que contou com Guilherme Briggs, Michael Fisher e outros.
o que fez com que essa primeira dublagem produzida ficasse praticamente escondida por anos, praticamente perdida, até ser oficialmente lançada em outubro de 2021. O curioso é que alguns poucos trechos da dublagem original da Fox Moody, como as falas da Bianca Alencar, como o Ed, acabaram vazando na versão original, mostrando que a dublagem chegou a ser parcialmente gravada antes da troca de elenco. Depois, a Funimation lançou outra dublagem brasileira para a plataforma, produzida pela Artworks, que adaptou a versão em inglês em vez do japonês, trazendo diferenças no roteiro e troca de alguns atores. Dragon Ball Z e o 9 do 11. No Brasil, muita gente lembra que estava assistindo Dragon Ball Z no dia do 11 de setembro de 2001, quando as notícias do ataque das Torres Gêmeas começaram a ser exibidas na TV. Muitos contaram que ficaram frustrados com a interrupção do episódio. Entre aspas, até meus amigos, parentes e até o meu namorado confirmaram tudo que lembram disso em detalhes, com qual episódio era e tudo mais. Porém, a grande surpresa é que Dragon Ball Z não estava passando naquele dia, nem na Globo e nenhum outro canal aberto. Na verdade, o anime só começou a ser exibido oficialmente na Globo em 2002, um ano depois. Muita gente se lembra com tanta certeza dessa cena que fica difícil acreditar que nunca aconteceu. Alguns até lembram do episódio que foi transmitido em 2002. Isso virou um mistério que muita gente no Brasil chama de Mandela Effect, ou Efeito Mandela, uma lembrança coletiva de algo que nunca aconteceu. Maru Shigeki Uyuko Seshira. Também conhecido como Secret Picture, foi um anime adulto produzido pela Leo Production e lançado no Japão em 29 de outubro de 1969. O filme foi o primeiro anime a receber a classificação R18 e foi rapidamente retirado de cartaz após uma curta exibição de apenas 10 dias por conta de censuras pesadas e péssima recepção do público e crítica. A história se passa no período Edo e acompanha a artista de uma Yukio Sanshai, contratado para pintar uma imagem erótica inspirada no caso entre seus vizinhos, Nichiri e Yoto. A pintura ganha vida nas figuras de Hanabu e Yotama, que iniciam um misterioso e sangrento massacre. Apesar do fracasso nos cinemas, o filme chegou a ser lançado em rolo aberto na década de 1970, mais tarde em VHS e com a versão reduzida de 60 minutos. No entanto, nenhuma cópia conhecida da versão completa sobreviveu, e longa é considerada até hoje como anime perdido. Fragmentos do material promocional e listas de catálogo são as únicas provas de sua existência. O produtor defendeu a originalidade da obra, com comparações ao clássico Thousand One Nights da Mush Productions, lançada poucos meses antes. Ainda assim, é lembrado como um experimento ousado e mal falado da história dos animes adultos no Japão. Suzumi Bun. Suzumi Bun é uma curta-metragem pornográfica animada dirigida por Hakusan Kimura em 1972. É amplamente considerada a primeira animação pornográfica produzida no Japão. O filme estava em produção em 1932 e seria a primeira parte do longa erótico dividido em 2 reels. No entanto, a polícia apreendeu o material antes da finalização e o filme nunca foi oficialmente lançado. Na década de 2000, acredita-se que a polícia de Tóquio tenha doado o que restou do filme ao National Film Center. Estima-se que o material tenha cerca de 10 minutos de duração. Camada 7. Anime Sweet Case Edge. Essa propaganda apareceu em 2013 num site de anime grátis, diferente da Crunchyroll ou Funimation. Enquanto alguém assistia um anime de robôs, mostrava um cara meio parecido com L de Death Note, triste e chorando, vestido com um terno. Numa sala escura, um chão de pedra. Ele entra numa mala preta grande e começa a se encolher devagar. Enquanto isso, uma voz robótica feminina narra umas frases bem estranhas, tipo tristeza muito ruim, isso acontece. A mala foi diminuída até esmagar o cara por dentro, com um barulho forte de ossos quebrando e tudo. Ele chegou a sorrir no meio disso, o que deixava o clima ainda mais sinistro. No final, a mala virava só um pontinho preto e aparece o link estranho de uma janela preta. Mas ninguém sabe o que era o que essa propaganda queria vender. O anúncio ficou marcado por ser muito estranho, sem sentido e super perturbador, com aquela pegada de terror japonesa que mexe com a cabeça da galera. E dizem que pode ser tipo um PSA sobre suicídio no Japão, mas só ficou aquela sensação bizarra mesmo. Midori Shoujo Tsubaki. O anime Chika Gento Geika Shoujo Tsubaki, ou só Midori, já é conhecido por ser uma das animações mais perturbadoras de todos os tempos. Mas o que poucos sabem é que existem cenas que foram literalmente apreendidas e destruídas após a primeira exibição no exterior do Japão. Essas cenas estariam presentes em versões iniciais do filme e foram cortadas por terem conteúdos considerados extremamente violentos,
até para os padrões japoneses, o que quer dizer que é muito, considerado que o conteúdo já é pesado na obra. Segundo relatos de fãs em fóruns como MyAnimeList e registro no Lost Media Week, o anime voltou ao Japão após ser exibido no exterior, e devido ao choque e repulsa pública, as cenas foram apreendidas e queimadas. A versão que temos hoje, com cerca de 48 minutos, seria uma única montagem final sobrevivente, feita a partir do material bruto que restou. Algumas fontes antigas chegam a alertar que as cenas destruídas envolvem pornografia extrema. Algumas cenas antigas chegam a alertar que as cenas destruídas envolviam pornografia extrema, possivelmente com a protagonista, que é uma criança, que violaria até as leis de produção e distribuição do material audiovisual do Japão. Outras fontes mais recentes e menos sensacionalistas, incluindo uma entrevista do próprio autor, dizem que as cenas perdidas eram na verdade apenas comerciais ou reels promocionais da campanha de animação, que nunca existiu uma versão mais longa ou pesada que a atual. É difícil separar o que é lenda urbana e o do que é verdade factual nesse caso, mas a fama das cenas perdidas de Midori virou parte da mitologia do anime bizarro e proibido, alimentada por rumores que dão um tom obsceno, e foi literalmente apagado da história por ser pesado demais até pro Japão. Bem, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. É basicamente o maior vídeo que eu já fiz na história desse canal. Eu sei que muitas coisas aqui nesse meio foram irrelevantes, e eu inclusive tive que tirar muitas coisas e tive que editar muitas coisas, porque esse iceberg foi feito ali para 2023, então existiam coisas que foram atualizadas, são recentes, etc. Então eu tive que ou retirar algumas porque não faziam sentido estar ali, porque eram conspirações bizarras e depois foram desmentidas já nesse tempo, ou simplesmente coisas muito irrelevantes. Teve muito Doraemon, eu sei, eu tive que... Eu ainda pulei Doraemon, eu pulei muita coisa na verdade, gente. O iceberg, perdão, é muito mais completo. Tem muito mais coisa, mas a minha voz tá cansada, eu nem sei se eu tenho capacidade de editar um vídeo desse tamanho, porque meu maior vídeo é um resumo de Shield Hero, e ele tem tipo 50 minutos, eu acho que isso aqui vai dar mais de 2 horas de gravação, então... É isso. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu tenho outros icebergs pra mostrar, tipo, só de animes obscuros, macabros, sangrentos e pesados, essas coisas assim, ou outros tipos, como mangá e etc. Mas enfim, aos 2 gatos pingados que chegou até o final, muito obrigado, valeu, falou e fui. Bye!